Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viana Pod. Eu sou a Bruna Menson, sou empresária, empreendedora, tenho uma agência de marketing digital aqui em Viana, tenho guia comercial, o Viana Pod, que vocês estão assistindo, e aqui do meu lado minha parceira de mesa, Divide nos Negócios. Exatamente. Para quem não me conhece, que eu acho difícil, né? Eu sou a Caola Pinheiro, tô sempre aí nos stories meus e de todo mundo, tô fazendo collab, eu tô sempre em movimento. CEO da Beck Digital, agência de marketing, no guia. Já vou deixar um recado aqui para você que é comerciante e ainda não está no guia comercial, não perca essa oportunidade. Então, a gente está cada dia ali aumentando mais o nosso público, já são 2.500 pessoas locais ali acompanhando a gente diariamente. Então, se você não anuncia, aproveita essa oportunidade. E hoje, como eu sempre digo, né? Os convidados aqui especiais, né? Que a gente já vai apresentar aqui para vocês. Mas antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber aí sempre a notificação de um novo episódio do Viana Pod. Isso aí. E agora eu vou apresentar os nossos convidados especiais, que são empresários também, empreendedores aqui de Viana do Castelo, e transformaram um setor tradicional, né, com um pouquinho mais de inovação. Ali ele vai contar um pouquinho para vocês. Dentro, né? Sejam muito bem-vindos. Felipe Webert, é o nosso Viana Pod. Obrigado. Se apresentem. Contem um pouco da história de vocês. Vamos, vai. Meu nome é Webert, estou aqui em Viana, né? Desde 2023, abril? 23 ou 22? 22 de abril de 22. Tem uma barbearia aqui próxima do IMT e tem uma outra também dentro do Intermarché da Ariosa. Estamos aqui na luta cada dia mais e mais no detalhe de barbearia e tentando fazer o melhor. Isso. E eu sou o Felipe, sócio proprietário com o Webert na Los Mustachos. E tô aqui na mesma data que ele, desde 2022. E tamo aí na luta, tentando inovar o ramo da barbearia. Estão inovando, né, na verdade. Estão tentando inovar. Eles vão contar um pouquinho dessa inovação, inclusive, né, que transformou um pouquinho o mercado. Hoje em dia a gente já vê um pouquinho, mas vocês foram os pioneiros, né, em trazer esse sistema aqui para Portugal, que é o sistema de assinatura. Conta um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia. Né? Eu sempre busco o que está acontecendo no mundo. Desde a época dentro de barbearia, quando começou a época do degradê, já começava fora, mas em Goiânia, começou um burburinho lá na Holanda com a barbearia Scoring, chegou lá e falou, olha o degradê, só tinha social e tal. A gente já começou a fazer, já começou a tentar estudar, não ficava bom, porque não tinha técnica, não tinha pente, não tinha nada, mas a gente já tentava inovar. Isso aí, lá em Goiânia, tô falando de 2012, mais ou menos, era tudo meio que embrionário. Sim. Então, desde lá, eu sempre fico buscando o que vai ser o próximo passo. Hoje em dia tem um passo muito forte que tá o visagismo, que tá em alta. Mas, desde 2012, existe visagista em Goiânia. Existe vários. Tem o Cid, que é uma referência em Goiânia. Tem outros profissionais lá que são referências. Tem o Jaques também, que é muito bom. Que é referência em Viana, dentro do visagismo, então é uma coisa que é antiga. O Sidney foi um cabeleireiro que foi meio que um mentor para mim, foi um cara que me ensinou tudo que eu sei dentro da área do salão. E ele sempre falou que a barbearia, salão, a área de beleza é ciclo. O que hoje é moda, amanhã não pode ser, porém daqui 5, 6 anos volta com força. Isso é verdade. Então é isso, a gente tem que aprender. É igual a cobra. Então a gente tem que aprender o que está mudando e a gente ir se adaptando. Em 2019, se eu salvar a data, começou essa cena de barbearia por assinatura em Goiânia. Quando chegou lá, eu não entendi o método, não entendia como é que funcionava e achei que era uma coisa estúpida, uma coisa que não fazia sentido, não fechava as contas e tal. Quando eu vim para Portugal, aqui tudo era do mesmo. Ainda a gente está naquela mentalidade. Quanto que o meu vizinho cobra? Vou cobrar o mesmo. Eles não fazem cálculo para saber quanto que é o custo operacional, quanto que é o do barbeiro, o que tem que fazer. Se a conta fecha no final. Não, se o vizinho cobrar... um serviço diferente, né? Cada um trabalha com um tipo de material, então você tem que ajustar o valor de acordo com a sua mão de obra. Aqui não. Experiência. Aqui o vizinho fala, ele tá cobrando X, eu vou cobrar igual, porque é preço de mercado. E aí quando eu vi isso, eu tentei sair para alguma coisa de fora. Furar a bolha, né? Furar a bolha. E aí eu tentei ir para a área da assinatura, que tinha um pioneiro no Brasil
Eu ficava vendo os stories, vendo os vídeos, vendo se eu pegava qualquer coisinha no... Olha, vou aprender brasileiro. Jeitinho brasileiro. Por quê? Porque, tipo assim, eu tinha chegado aqui há pouco tempo, não tinha muito dinheiro, todo imigrante chega meio apertado e tal, mas comprei a barbearia lá de uma forma que eu não poderia ter comprado, mas comprei, na fé. Sim. Graças a Deus. Ai, sempre faz isso. Brasileiro, né? Tem que ter. E aí, chegou esse método e eu comecei a estudar. Estudei. Na época apareceu o Playground, que foi, tipo, uma das primeiras IA que existia. Sim. E eu ficava, minha mulher falava, você tá maluco conversando com o celular. E eu ficava mandando mensagem pra ele, e aí? E explicava, e conversava. Consegui montar o método, só que muito ruim. Sim. Porque eu não tinha base, eu não tinha nada, fiz. Só fez, né? Vai ajustando no caminho. Vou vender e vamos ver. Mas é isso, vai tem que ir acontecer. ajustando no caminho. E aí a gente foi estruturando, até chegar no modelo que está agora. Porque tem um curso, tem um modelo do Brasil. Porém, 90% dos aplicativos que eles usam, 90% das coisas que eles usam lá, simplesmente não funciona aqui. Exato. Porque a maioria é local, porque é uma coisa que começou no Brasil, não tem em Portugal. Isso. A primeira barbearia que eu falo em Portugal, de que teve assinatura, foi eu e mais uma, só que essa outra deixou de existir. Então, você eu sou a tornou, primeira. É o pioneiro mesmo. Pioneiro e continuativo. E a única diferença de mim para essa outra barbearia foi tipo questão de um dia eu lancei, ele lançou no outro dia. Então ele já tava ali. Junto, já tava os dois Tava trabalhando ali para lançar. Mas aí entra a questão que eu sempre falo. Eu não lancei antes por quê? Medo. Será que vai dar certo? Travado. Será O medo que que trava todo mundo. vai fazendo isso? Basicamente isso. E aí depois, quando a gente montou a segunda unidade, o Felipe ele chegou lá junto na outra unidade, era tipo um barbeiro, que começou a trabalhar como part-time, foi subindo e depois virou sócio. E agora a parte dele. Tá, eu cheguei aqui em Portugal com a ideia de trabalhar na área da barbearia, porque eu já era barbeiro, já tinha o quê? Eu tô com 11 anos agora, uns 8 anos, 7 anos atrás, já tinha barbearia e resolvi sair do Brasil pelo motivo que todo mundo sai, né? Sim. Busca de qualidade de vida. Uma vida melhor, mais vida melhor segurança. E tudo, segurança. Exato. E daí eu vim pra cá. Cheguei aqui e levei um tapa na cara, né? Que a gente vem pensando que é uma coisa, chega aqui a burocracia pra abrir negócio e tudo, e o realzinho foi embora. Rapidinho, né? Rapidinho. Voa. Aí tá, pra garantir pra família, entrei pra uma fábrica. Sim. E daí, trabalhei 3 anos na fábrica, aí 1 ano pra trás, tipo, agora esse último ano, eu comecei part-time, que foi na barbearia dele, que era em Dark. Sim. E entrei lá como barbeiro pra fazer um part-time. Daí eu trabalhava das 6 às 2 na fábrica, e das 2h30, que eu almoçava rapidinho, 3 horas, ia pra barbearia. Muito bom. Com um plano já, né, tipo, de começar minha clientela, minha cartela ali e sair da fábrica. Sim. E foi indo nesse ano. E acabei agora, tipo, uns 3, 4 meses, que eu saí da fábrica literal pra ir só pra barbearia. Só disso hoje. Não é fácil. Um barbeiro que chega aqui hoje, tipo assim, pensa, vou viver de barbearia. Isso é legal ele falar, né? Porque a gente recebe muita mensagem, muita gente que quer imigrar e eles seguem essa galera aí que fala que tudo é um conto de fadas. Não, Acho que não é Eu sou barbeiro aqui, eu só dá certo aí. Não é tão simples, né? Às vezes o que você tá fazendo no Brasil é uma coisa que é totalmente diferente. Para você pegar o público português também é diferente. Então, você tem que se adaptar. O que vocês sentiram, assim, de diferença? Da clientela, por exemplo, Brasil e Portugal. Tipo, aqui eu acho que no Brasil é mais difícil arrumar cliente do que aqui. Jura? Juro. Sério? É tipo, os cortes aqui não são tão Complexos, avançados, né? E complexos como é no Brasil. O Brasil lança um corte a cada 2 minutos. O jogador fez um negócio ali, todo mundo quer. Tá todo mundo na barbearia pra fazer. No Brasil, o povo é mais consumista. Tipo, um ticket médio, a gente consegue vender muito mais coisa pra um cliente só. Verdade. Tipo, acaba sendo... Você consegue vender sobrancelha e tudo. O português aqui, agora que estão pegando o negócio. Começando a ficar mais vaidoso, então. Ver um com a sobrancelhinha feita, daí quer fazer... Exatamente. Mas é difícil aumentar o ticket médio. Daí cai naquela zona ali, tipo... É pouco o valor que você consegue tirar de cada cliente. Então, a tua cartela de cliente tem que ser muito extensa. Muito maior. Muito maior. E, tipo, aqui a questão de arrumar novos clientes não é tão difícil, porque
agora que começou a questão da barbearia. Porque antigamente todo mundo cortava em salão feminino. É igual, eu tava até conversando com ele esse tempo agora. Quando eu cheguei aqui, tinha 7, 8 barbearias. Hoje a gente tá... Não, igual eu tava falando até hoje pro cliente. Não barbearia que tem 100 anos, igual tem algumas que tem 100... Até o pai deixou pro filho, né? Barbearia no conceito moderno, que faz degradê, que faz tudo. Devia ter por volta de 6, 7. Hoje já tá passando de 40. Então, tipo, rápido. Avançou muito rápido porque é um mercado que chega muita gente. Exato. Mas hoje eu falo sempre, nossa principal concorrência ainda é salão feminino. É o cara que corta cabelo no salão feminino, não sabe o que é uma barba com toalha quente, não sabe o que é um corte pensado em cabelo masculino. Não quero falar que as mulheres, tipo, no salão feminino, cortam menos que a gente. Sim. Só que é um serviço especializado. Ninguém melhor, né, do que o próprio homem para saber cuidar do cabelo do Isso, homem. E nem tão homem, tipo, até mulheres, tem várias barbeiras. Hoje tem várias barbeiras mulheres também. Sim. Mas é porque a barbearia é específico igual, pra isso, entendeu? A gente acorda, a gente dorme, a gente estuda, a gente tira a energia para cortar cabelo masculino. Exato. Diferente do salão feminino, que eu já trabalhei também, que você pensa inúmeras coisas. Aí tem hidratação, reconstrução, corte, escova, mechas, e isso vai complicando. Então a barreira para você conseguir novos clientes aqui em Portugal é mais fácil. Sim. Não é tão difícil quanto o Brasil. O problema é que tem menos pessoas para você ir pegar. Então é muito fácil você atender um cliente, você atender com excelência e fidelizar ele. Isso. E se tem uma coisa que o português é fiel. Verdade. Isso é verdade. A gente fala sempre a gente tem um bordão que a gente fala lá direto. É mais fácil, ainda mais quando o cliente leva a mulher. A gente fala, é mais fácil ele te trair do que ele me trair. É verdade. É verdade também, né? Cliente português é muito fiel, a gente fala isso sempre. Hoje a gente tem 90% dos nossos clientes são portugueses e a gente fala. É muito fiel, muito Pode fazer a dívida porque... que eles vão. Exato. E às vezes, tipo assim, igual a assinatura. Antes a gente não tinha um aplicativo que fazia a cobrança e era tipo meio que eles tinham que depositar via MBWay. E aí às vezes eu não tinha um sistema para fazer a gestão certinha, eu esquecia. E eles pagavam certinho. Aí do nada eles olhavam o MBWay e subia. Olha, ele pagou, nem lembrava, você anotava lá. Anotava. Isso é muito bom, Hoje em dia tá mais automatizado o sistema. Tá tudo mais automatizado. Não tem essa preocupação de ficar fazendo essa parte de cobrança, né? Hoje em dia já é tudo no cartão, tipo, já cadastra o cartão, então depois vai. E é uma facilidade, porque o cliente ele não precisa estar preocupado em pagar e fazer as coisas. E como que funciona? Por exemplo, ele paga ali uma mensalidade e aí ele tem um limite de vezes que ele pode ir? Essa que é a diferença. Hoje em dia tem pessoas que estão tentando fazer planos, que são planos mensais. Você paga X e você tem direito a 3 cortes. Você paga 2 e tem direito a tantos cortes. O nosso plano é um plano totalmente limitado. Você pode vir quantas vezes quiser. Eu vim na sexta-feira eu tenho um casamento. Não tem problema. Entra na agenda, faz o agendamento e tal. E faz. Inclusive a gente atende muitos jogadores do Vianense que... Sim. Essa última temporada, tinha jogador que ele cortava na terça pra ir pra um date e cortava no sábado pra ir pro jogo. Não explana os caras, não. Não citei nome. Não deu nome, é verdade. Mas tinha muito jogador que fazia isso, porque o cara ele quer estar apresentável. Exato. E querendo ou não, ele quer renovar sempre o corte. E a vantagem de ter uma assinatura que é ilimitada é você saber que você pode ir o horário que você quiser. Verdade, muito bom mesmo. Tem muito cliente que chega lá e fala, nossa, eu tava passando aqui na porta, entrei na agenda, vi que tinha um horário vago e vim aqui só pra me retocar. E às vezes o cara chega lá e fala, mano, o que você quer? Aí fala, mano, pra mim tá perfeito, eu queria que você retocasse pra mim só o acabamento e desse 2, 3 horários em cima. Senta, faz o atendimento normal, a mesma coisa, o mesmo atendimento que é pra uma pessoa de assinatura, é pra uma pessoa normal e pronto. E aí vem a parte do barbeiro. O barbeiro não recebe, porque é uma conta um pouco maluca. Ele não recebe um bruto, igual exemplo. A nossa assinatura hoje mais barata que tem é R$24,60. O cliente pode vir de segunda a quarta. O nosso barbeiro, ele recebe por atendimento. Se esse cliente vier 3, 4, 5, 6, não importa, ele vai receber por atendimento. Que é aí que é a magia das coisas. E hoje, quando a gente está fechando as contas da barbearia, dentro da assinatura, está sendo quase 3 vezes maior do que um corte normal.
Nossa, muito bom, então. É o ticket médio. Exato. Que era o que a gente tinha problema aqui. Sim. Que o português não ia. A gente fez o ticket médio dele aumentar com Eles a conseguiram assinatura. achar o caminho, né? Achou o caminho. Conseguiu achar o caminho com a assinatura. Isso, E legal. como foi essa aceitação, assim, aqui em Portugal? Vocês tiveram que educar o público? Cara, ou a galera já sabia? Não, tipo, começou com alguns fazendas que a gente foi oferecendo e tal. E deslanchou. Tipo, começou um, fala pro outro, não, eu corto ali ilimitado. Quantas vezes eu quiser por 24. O cara, eu pago 12 no meu corte. Vou lá. E aí, foi indo. Foi indo. Teve um evento muito bom que ele fez, aquele do pimbolim. Do pimbolim. Não é pimbolim que chama aqui, como é que chama? É outro nome. Matrecas. É tipo... Matraquilhos, acho que é. É. Eu atendo, Eu não sei o nome, só tem É matraquilhos, aquele... eu atendo alguns clientes que são da parte de festa, dessas coisas das faculdades. E aí ia ter um evento, lá na cadeira, cortando o cabelo dele, ia ter um evento de pimbolim, de alguma coisa. Falei, ó, vai ter o campeonato de pimbolim, quem ganhar, vai ganhar 2 assinaturas, que são um negócio tal. Isso me rendeu, tipo, 8, 9 assinaturas. Porque o cara ganhou, Tem gente, até hoje. Um rapaz que é de Valença, que ele ganhou o campeonato de Valença, ele vem lá toda semana pra cortar aqui a assinatura. Ele fala, eu não corto lá. Tipo, vocês acertaram meu corte e a assinatura eu venho sempre. E é Sempre. difícil mesmo, né? E Quando tem, você acha alguém corta certinho. Tem muito isso também, que é muito importante. Você tá olhando e Às falando vezes, pra mim porque é um problema mesmo, né? Porque Achar é alguém. muito difícil achar alguém que ir lá. que faça exatamente o que você Tem que ir quer. lá. É verdade. E é muito difícil. legal mesmo, né, de assinatura, porque realmente não tem. Não tem. Não. Então é inovador demais, né? É uma coisa que é tipo... E aí quando as pessoas veem de fora... Até quando eu vou explicar de vez em quando Eu ia algumas falar coisas pra agora. ele... É a minha galinha de ovos de ouro. Eu falei, ele vem, ele tenta, tipo, porque nós somos sócios, ele tenta replicar, passar pra mim, o método, tudo. Tá, não vai, meu. Não vai, meu. É muito complexo. Você conseguir ganhar, entender como é que é a forma métrica pra ganhar o dinheiro, é complexo. Pra ele é fácil, porque ele já tem um pensamento além. Sim. E ele me explica, Ele eu falo, mesmo já fez toda vai a rota, batendo, né? uma hora entra aqui nessa cachola. Porque, tipo assim, existe muitos tipos de barbeiros. Tem um barbeiro que é o Felipe. O Felipe, ele é muito bom com pessoas. Sim. Ele é muito bom, tipo assim... Ele conecta com as Conecta uma pessoas. pessoa, ele tem um atendimento com as pessoas muito bom, ele conecta muito o barbeiro. Todos os barbeiros que trabalham junto com ele confiam muito nele. Isso é uma característica... É um perfil de O liderança perfil bom. dele, de liderança boa. E tem outros barbeiros que vão ter perfil na parte administrativa, outros vão ter perfil na parte logística, isso. Eu tava até comentando essa semana com minha esposa, eu sou um barbeiro que o meu perfil é abrir coisas. Tipo, só passando mais ou menos como diz lá em Goiânia, passando minha capivara. Eu entrei dentro da área do salão totalmente aleatório. Não existe uma pessoa que entrou numa área mais aleatória que eu. Teve um amigo meu, que ele teve um problema em Goiânia, e ele falou assim, mano, eu preciso ir receber um dinheiro dentro do salão, você tem como ir lá comigo? Porque eu não quero ir sozinho. Pronto. Comprou a barbearia aí. Cheguei lá na barbearia, era um salão Top. top. Era um salão. É o salão que hoje atende o Gustavo Lima, Jorge Mateus, 90% dos sertanejos iam nesse salão. E aí, do nada, ele fez lá o acerto dele, recebeu o dinheiro, e o dono veio andando pra mim e me cumprimentou. Aí eu falei, de onde que eu conheço esse cara? Fiquei pensando. Aí eu lembrei que eu trabalhava numa lanchonete, e um dia eu atendi ele, e ele gostou de mim. Marcou. Aí ele falou assim, então, eu tô precisando de um assistente. Você tá disponível? Aí eu falei, tô, mas eu não sei fazer nada. Aí ele falou, anotou um número no papel, vai nesse lugar aqui, faz o curso e começa a vir. Aí eu falei, tem um problema, eu não tenho dinheiro. Sim. Aí ele falou assim, não, vai lá e aí depois a gente desconta do seu salário. Aí eu falei, beleza, né? vamos. Tô perdendo nada. Tá no lucro. Tá no lucro. Cheguei e comecei a fazer o curso. E lá, eu lembro até hoje, quem era meu professor, que até hoje eu converso com ele, muito amigo meu, um dos melhores barbeiros de Goiânia, que é o Israel Dantas. E falei pra ele assim, ele começou a me dar o curso, ele também tava bem no comecinho, todo mundo era muito cru. E eu fui uma semana e aí eu percebi que ou eu tinha dinheiro pra ir pro curso, Sim. eu tinha dinheiro pra ir pro salão. Porque na hora o cara falou, você faz o curso e começa a vir. Sim. Aí eu falei, eu posso ir pro curso e do curso eu vim, porque pra mim saber como é que funciona o salão. Ele falou, pode. Aí depois de uma semana eu tinha dinheiro ou pra ir pro curso ou pra ir pro salão. Certinho. Aí eu falei, E ué, agora? vou pro salão. Tem que decidir agora. Meti o louco,
Mandei mensagem pro Israel Dantas, falei, mano, gostei muito de você, mas não vai dar pra mim mais, não. Comecei pro salão. E aí comecei, tal, ficava lá o dia todinho, olhando, varrendo o chão e olhando. Varrendo o chão e olhando. Aí, eu lembro até hoje, minha primeira quinzena dentro de um salão foi R$15. Eu tirava almoço, City Pass, que na época era passagem de ônibus, lanche e janta. Chegava às 9 horas e saía às 10 horas da noite. Nossa senhora. Mas eu fiquei pensando. Mas tava aprendendo. Tem um monte de monstro aqui. Exato. E, Melhor tipo, lugar pra você aprender, né? Vou aprender. Aí, beleza. Comecei, tal. Com uns 5, 6 meses, já tava ganhando, tipo, quase um salário mínimo na altura de 2012. E aí eu atendi um mano que é o Sidney, que é um dinossauro dentro de Goiânia. O cara é muito bom. Quando eu vejo alguém fazendo uma parada hoje, eu vejo ele fazendo, tipo, lá em 2012, eu falo, pô, ele tá muito... ele é muito embaçado. Ele é muito sinistro. Tá muito à frente. Eu atendi ele lá, e ele muito malucão. Pá. Eu ajudei ele uma vez como auxiliar. Aí, um dia eu fui embora pra minha casa, tava parado lá perto de onde era o ponto de ônibus, numa adega. Ele chegou e falou pra mim, Webert, eu tô saindo do salão. E eu já sabia do burburinho. Aí eu falei, bom. Ele falou assim, só que eu tô precisando de um assistente, você não quer ir comigo? Aí eu falei, Cid, eu agradeço o convite, mas eu tô tirando já, tipo, um valor bom, eu não quero sair do local, tal. Ele falou, quanto você tá tirando? Eu falei, R$600 por quinzena. Famosa corrida dos ratos. Tava preso. Aí ele virou pra mim e falou assim, se você não fazer 1.000, eu completo meu bolso. Eu falei, começa segunda. Sem nem pensar. E fui. Bom. Aí a gente, nesse dia, ele tava lá, numa comemoração, tava tomando uma cerveja, tal. E aí a gente bebeu muita cerveja. Sim. Aí depois, lá com umas 10 horas da noite, ele falou assim, vou te apresentar a dona do salão novo. E eu completamente... Aí eu falei... Tem certeza? Tá bom, bora. Cheguei lá, na altura eu só sabia lavar cabelo, varrer chão e lavar cabelo. Acabou. E o que você fazia melhor era varrer o chão. Isso. Aí ele me apresentou a dona do salão. Ele falou, esse aqui é meu assistente e eu só vou pra lá se ele for comigo. E eu tava nele, né? Sim. Falei, você tá falando, tô contigo. E não abro. E anota aí o que ele pode fazer. Porque lá na altura, em Goiânia, você tinha que fazer o curso e aí liberava essa habilidade no sistema. Então, eu só era liberado varrer cabelo e lavar cabelo. Lavar cabelo. Essas eram minhas duas habilidades especiais. Liberadas. Aí ele falou assim, e você pode liberar aí, que ele sabe lavar cabelo, ele é especialista em hidratação, ele é especialista em reconstrução, ele é muito bom em tintura. Colocou ele faz um escovão pra fazer tudo já. Imagina a cara dele. E aí olhando pro cara não falando. sei não fazer isso Tipo assim, eu sou isso tudo sim. Aí a menina olhou pra mim, você sabe fazer? Eu falei, sei. Quem vai falar que não? Ele mandou liberar? Se o Pica tá falando. Aí, beleza. Saí de lá, falei, mano, tô confiando em tu. Eu não sei. Ele deu 2 tapinhas nas minhas costas, falou, relaxa, vai dar certo. Eu falei, então vamos. Entrei pro salão. Primeira semana, quanto que a gente fez? Nada. E eu fiquei pensando, me arrumei. O que eu fiz, né? O que eu fiz? Que decisão. Aí ele olhou pra mim e falou assim, vai dar certo. Eu falei, vai dar certo, vai dar ruim é pra tu, que R$1.000 pra mim eu quero. Aí ele conseguiu achar o banco de dados dele, ele entrou em contato com o salão, negociou, o patrão pagou o banco de dados e eles deram uma folhinha com 60 mil contatos. Eita. E na época não tinha disparo de WhatsApp, não tinha nada. Nada, tinha que ficar ligando. Telemarketing, né? Telemarketing. Mais uma habilidade. Telemarketing. Quem fez foi o patrão. Ligou lá e ficava 2 meninas ligando o dia todo. Então, aqui é do salão tal, o Sidney tá trabalhando com a gente, queria marcar um horário? Deslanchamos. E fomos. E fomos. Aí do nada chegava uma escova e ele falava, vai secando aí pra mim. E eu olhava pra ele, tô secando. Aí, põe a escova. E eu, escova. Aprende na prática, já com o cliente ali. Quando ele cortava o cabelo, eu fazia uma mecha.
Aí ele terminava o corte dele, ia lá em mim, ó, faz assim. E ele é muito monstro. Ele faz uma escova que era tipo assim, eu não conheço em Goiânia ninguém que faz igual a ele. E toda vez ele ia, me ensinava. Aí com uma semana, 15 dias, era daquele jeito goiano. Aí ele vai refazer, vou fazer de qualquer jeito. Ele ganhava tempo. Era o serviço dele, ganhava tempo. Pro monstro vir. Exato. Ele ganhava tempo. Ele chegou pra mim e falou assim, ó, negão, me puxou no canto. No dia que você errar uma escova de novo, você vai pagar meu horário, o horário da cliente e devolver o dinheiro que você ganhou. Porque você sabe fazer, você estava fazendo molecagem, vai trabalhar, chute na bunda. E foi. Depois disso, nunca mais errei. E fui. Aí comecei a fazer curso, comecei a entrar na área de salão. Aprendeu. Uma loucura. E toda vez quando eu olhava pra ele assim, falei, negão, como é que eu faço? Ele, ó, faz assim. Aí você ia, fazia, dava certo. Você olhava e falava, mano, como é que pode, né? Tipo, um cara tá muito à frente. E aí depois desse salão, esse salão ele ia virar 2, eu fui convidado pra esse segundo salão. Só que aí teve um problema entre os sócios e quebrou. Sim. E aí o dono do segundo salão falou pra mim, mano, você tá comigo, né? E eu olhei dentro do olho dele, falei, não sei. Calma. Você quer vir um sim ou não? Não sei. Talvez. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sou do time que se não trabalhar não come. Exato. Aí ele falou assim, quanto que é suas contas? Aí eu falei... o ticket já subiu, já, né? Eu falei assim. Automaticamente. Mas essa aí foi a única vez que compraram meu passe. Aí eu falei, eu gasto uns 5 mil aí por mês, hein? Aí ele falou assim, assinou um cheque e me deu. Amanhã você não volta lá. Eu falei, calma, não é assim. Peguei esse chequezinho. Aí também foi no dia que a gente tava bebendo muito, no outro dia acordei cedo. Sabendo olhar os números. Não. Botou no bolei no bolso e fui. Pessoal, deu 5 mil. Cheguei, peguei o cheque, no outro dia fui no salão. Meu patrão, falei, Alisson, o Rafael me ofereceu esse dinheiro aqui, eu quero te mostrar isso aqui. Nem é por conta do dinheiro, é por conta que ele me ofereceu, eu quero te mostrar. E tipo, é um dinheiro. E aí? Ele falou, Herbert, que ele era do Pernambuco, Herbert, 5 mil é 5 mil, parceiro. Pega. Muito bom, hein? Aí eu falei assim, não, mas eu não quero sair por fora. Ele falou, mano, é 5 mil. Vai. Se der ruim, tu volta. Ainda deixou a porta aberta. E fui. Cheguei pro salão e tal, porque eu acho que é isso. Não é feio você sair de um espaço pra ir pra outro. Concordo. Já tive barbeiro que já foi pra um espaço diferente. Já tive barbeiro que abriu uma outra barbearia. Já tive barbeiro que abriu outra. Né? Pra mim... Aprende ali e vai montar o dele, né? Pouco me importa, porque o mundo é livre, tá ligado? Ele pode ir tranquilo. O que eu acho que é ruim, no caso, é a traição. Sim. A pessoa tentar fazer pelas costas, achar que você é idiota, essas coisas. Isso. E aí eu fiquei nesse salão por um tempo, e aí voltando o ciclo. O Israel Dantas, foi meu primeiro professor, ele abriu uma barbearia. Ele falou assim, mano, eu preciso de você, você quer vir? Aí eu falei, vou. Ele falou, quanto que é? Eu falei, nada. Fui. Quando eu fui, eu levei mais uns 2, 3 amigos meus, porque eu, tipo assim, tenho um conhecimento, eu gosto de network, gosto de conversar, gosto de agregar uma pessoa. E se for pra ir pra um lugar e se dar mal, melhor ir com os amigos. Os amigos, né? Já leva todo mundo junto. Já leva todo mundo junto. Se der bom, deu. Se der ruim, deu mal, legal. Deu normal. Aí, foi. Fiquei lá, foi um projeto muito bom. Era uma barbearia grande, só que tinha uma maçãzinha podre que isso aí a gente já perdoou ele, deixa pra lá. E aí, depois disso, eu casei, e aí, nessa barbearia eu já não tava me sentindo mal. Tava me sentindo mal, porque, igual eu falo, eu não sou o melhor barbeiro, eu não sou um barbeiro genial, tem 1 milhão de barbeiros que é muito melhor que eu. Eu entrego um corte que meu cliente gosta. E é isso, eu não quero disputar com um barbeiro quem tem um corte melhor. Sim. Eu quero que você sente na minha cadeira, você gosta do meu corte, e ponto. Dentro dessa barbearia aconteceu uma coisa que é aquela pilantragem dentro do salão. Do nada eu atendi um cliente que era cantor. Eu vim descobrir que ele era cantor depois de 6, 7 meses, que eu não ligo muito. Aí teve um dia que ele falou assim, o cara falou, você é fulano de tal, de uma dupla? Aí
eu falei, eu vou até falar o nome da dupla, do Diego e Arnaldo. Sim. Aí ele falou assim, eu falei assim, um amigo meu falou, você que é o Diego, do Diego e Arnaldo? Ele falou, eu sou seu fã, tal. Aí eu falei, ué, Diego, você é o quê? Ele falou, sou cantor. Aí eu falei, porra, mano, não sabia. Porque Nem eu divulgou. Não sabia. Aí ele falou assim, o que você achou que era? Eu falei, sei lá, criador de gado, pecuarista. Ele chegava lá nas beconas bonitas. Né? Então, e aí essa pessoa, que eu não vou citar o nome, ligou pra ele e falou assim, mano, corta comigo. Safadeza mesmo. Corta comigo, porque ele não sabe cortar o cabelo. E ele me avisou. E quando ele me avisou... O cara ainda avisou, foi gente boa, hein? Avisou. Aí eu cheguei e falei, pô, não dá pra mim. Subi no RH, pedi minhas contas e fui embora. Aí quando eu fui embora, alguns outros barbeiros também, que eram amigos meus, foram junto, cada um espalhou dentro de Goiânia. E eu falei, agora lascou. Por quê? Porque eu sou do time, se não trabalhar, não come. Liguei pro Alisson, que foi o do segundo salão que eu trabalhei. Alisson, eu preciso de um lugar pra não me encher o saco, pra mim ganhar um dinheiro, aí eu fiquei maluco, falei, não quero mais Goiânia, não quero ficar mais nesse meio de cobra, preciso de um lugar pra mim ganhar dinheiro, pra mim trabalhar de boa, que eu vou pro interior, que era a cidade que minha esposa nasceu. Sim. Aí ele foi e falou assim, tá bom, pode ser. E fui. Comecei a trabalhar no dia. Fiz o dinheiro, aí fiz a barbearinha em Aragarças. Deu bom, mas só que eu não gostava tanto da cidade. Minha esposa Mas era sua mesmo essa. Eu nunca trabalhei, eu só trabalhei pelos outros até, no caso, essa última barbearia do Alisson. Eu cheguei em Aragarças, trabalhei 15 dias numa barbearia e montei a minha. Aí eu fiquei lá, acho que 2, 3 anos, voltei pra Goiânia e já montei a minha. Aí fiquei 3, 4 anos, por conta da pandemia, que lá me machucou, tipo assim, nossa, que lá me destruiu. A pandemia foi uma coisa que me machucou muito. Aí minha esposa sempre eu queria vir pra fora e minha esposa não tinha coragem. Mas você sempre teve vontade? Sempre tive, porque eu acho que o Brasil é muito bom. O Brasil é um lugar mais fácil pra ganhar dinheiro. É muito fácil. Eu falo isso, melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo pra fazer dinheiro. Mas pra gastar também. O problema do Brasil é gastar. O motivo que eu vim pra Portugal é o motivo mais engraçado que tem. Uma conta de energia. Juro por Deus. Por que você decidiu mudar de país? Uma conta de energia. Isso aqui vai dar um corte ótimo, né? Porque, tipo assim, eu cheguei um mês com salário mínimo. Eu paguei a energia da minha casa, a energia da barbearia e comprei a ração do meu cachorro. E no outro mês não deu pra comprar a ração do cachorro. Eu falei, não existe. Como é que, tipo... Como muda, né? Como é que eu tô... O cachorro tá comendo muito, eu acho. Aí eu falei, como é que uma energia, tipo, uma pessoa ganhar um salário mínimo, não dá pra pagar... Isso é verdade. Aí eu essa é a diferença daqui, e detalhe, o karma da energia segue ele até hoje. Eu nunca vi, mano. Tanto que só gasta energia na casa dele. Eu sou gastão. E aí, isso aí eu usei como gatilho pra minha mulher vir. Você já arrumou uma proposta ali. Aí quando eu cheguei aqui em Portugal... Aí quando viu a conta daqui, falou, vixe, mudou nada. Tá na mesma. Pelo menos nós tem praia. Verdade, lá não tem. Aí, geladinha ainda. Geladinha. Muito boa. Muito geladinha. Aí quando eu cheguei aqui, tipo, lá perto da Páscoa, ninguém trabalha na Páscoa. Cheguei em abril, então já fiquei um dia. E aí eu encontrei essa barbearia ali e comecei Aí você já chegou empreendendo, então? Foi mais ou menos, como é que foi? Eu tinha uma barbearia que era ali perto do Continente. Sim. Que eu vinha do Brasil conversando com a mulher pra me pegar. Só que quando eu fui conversar com ela pessoalmente, não era aquilo... Que você tava... O espaço era bom, só que não era aquilo que eu pensei que ia ser. Sim. E aí eu falei assim, melhor eu não... Investir agora. Não é nem investir, porque eu não tinha dinheiro. Não é melhor não pegar. Sim. O maior dinheiro desse homem tá ali, ó. Mas é verdade, né? E aí... A lábia vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Fecha muito negócio, sim. Uhum. Eu descobri esse espaço ali, onde eu tô agora. E ele era de um suíço. E aí trabalhava um barbeiro lá. E aí na primeira semana o barbeiro falou assim, mano, vai-te embora, aqui não dá. Já te dando aquela motivada, né? Tá ruim e outra. Daqui uma semana eu tô indo embora. Aí eu falei pra ele, pode ir e tal. Aí ele foi embora. Quando ele foi embora,
o dono do salão da Suíça me ligou. Ele falou, ó, como é que funciona? Você recebe 50%. Eu falei, justo. Você abre, você fecha, você limpa, então ele virou seu sócio, você paga os negócios e você paga tudo. E eu sem um ponto no bolso, não tinha outro lugar para ir. Eu falei, para mim fazer isso para você, eu faço para mim mesmo. Aí ele foi e falou assim, então como é que faz? Eu falei, me vende a barbearia. Eu vou te pagando. Aí ele falou assim, é caro. Eu falei, parcela. Exato, mano. O cara é relativo. Cara é relativo. Se você passar lá em suaves, parcelas, Fica baratinho. fica barato. Aí ele falou assim, isso era abril, maio, eu vou em final de julho. Você vai tocar na barbearia, paga o aluguel, paga as contas, final de julho a gente negocia. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei, o custo operacional da barbearia era um custo muito alto. Pra barbearia, porque não era um espaço tão gigante. Girava, sei lá, em torno de 1.400, 1.500. Sim. A barbearia fazia 900. Não fechava. Aí eu falei, ué. Tô trabalhando, tô devendo. E ela não fazia, não era líquido. Ela fazia bruto. Uhum. Aí eu falei, vai dar certo. Olha lá, aprendeu, né? Aprendeu, vai dar certo. Vai dar certo. Lá no começo. Só vai. Aprendeu com vocês, né? Exatamente. E aí fui, empatei a gíria, fui mantendo, até chegar, no caso do dito curso do agosto. E aí eu tava pensando um valor, que eu era maluco, eu vim com o preço do Brasil. Sim, acho que todo mundo faz isso. Aí eu falei assim, vou fazer normal no começo. que é A bom. gente não tem, né, noção. Aí ele falou assim, mano, eu vou te fazer por Y, que era tipo 50% do que eu queria, e você começa a pagar mês que vem. Não, ele falou, vou fazer por Y, que é 50% do que eu queria. Eu falei, opa, ele já tá bom, né? já deu uma corda. Aí eu já falei, mas eu também não tenho dinheiro esse mês não, só vou te pagar mês que vem. E o cara assim, Já meteu o nome. Se tá bom, dá pra ficar um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. E aí ele foi e aceitou. E aí foi onde comecei a barbearia. Aí depois disso, entrou um barbeiro, que ele também queria um espaço. Surgiu uma oportunidade que era de Dark. Eu necessariamente eu não queria no começo, porque tava muito começando ainda a barbearia daqui. Só que ele quis, eu falei, mano, então bora, parte pra frente. Aí chegou lá, teve algumas coisas que não deu certo, tal. O Felipe começou a trabalhar lá. E aí eu e esse sócio meu, a gente tava entrando num acordo, porque eu queria fechar. sim, Eu não queria mais ter lá, porque tava dando mais trabalho do que lucro. sim. Aí, do nada, o Felipe foi pro Brasil, visitar a família dele, ele me manda uma mensagem. Mano, se eu pagar a parte do outro, eu posso ser seu sócio? Eu falei, achei um mais maluco que eu. Foi assim que nasceu a sociedade? Que doido. Aí eu falei, mano, tu sabe dos números. Eu falei, sei, mas eu vejo futuro. Aí eu falei, bora. Mas tem que sonhar junto mesmo, senão... Aí ele foi e me passou uma grana, eu paguei as contas que tava feio lá atrás, e começamos a investir. E aí quando chegou o Felipe Aí no começou a negócio. andar. Agora fala a sua parte de lá, que é de lá eu nem vivi. Eu entrei em Dark, foi assim, eu fazia o part-time. Trabalhava de manhã na fábrica e chegava lá. E daí, na época que eu entrei, acho que era 3 barbeiros na barbearia em Dark. Tipo, o lugar era sombrio, meu. Tipo, não tinha nada, só uma cadeirinha e um espelho. Eu cheguei lá e falei, meu, onde é que eu arrumei? O que eu vim fazer aqui? Aí eu falei, tá. Na época, eu tava em processo de separação, de casamento e tudo. Sim. E eu sou um cara que eu sou muito família. E tipo, eu sempre corro pela família. Sim. E daí, eu meti a cara no trabalho. Focou ali, né? Foquei ali. E daí, tipo, no meio período que eu trabalhava, eu tirava mais do que quem ficava o dia inteiro. Tipo, os clientes caíram no meu gosto e até o antigo sócio dele tava perdendo os clientes porque os caras queriam cortar comigo. E fui deslanchando e tal. E na altura ele até me ligava de vez em quando, ele me ligava e falava, ô, O que você tá não fazendo? tem cabimento. Qual é a mágica? O que você tá fazendo aí? Como é que você tira mais dinheiro que os outros? Eu falei, não tô atendendo, normal. E eu vi o potencial que tinha. Sim. Aí, o outro barbeiro, que era sócio dele, pegou e falou, ó, um pouco antes de eu ir pro Brasil, eu tinha uma viagem marcada, que eu já tava falando pra ele não, porque, tipo, eu não tinha muito contato com ele, eu tinha contato com o sócio dele que tava na outra. Sim. Falei, eu vou pro Brasil, tal data, vim avisando, né? Sim. Chegou na data, um pouco antes da data, ele falou pra mim, ó, vou fechar a barbearia.
Aí você já... Antes de eu viajar. Mas você já tava pensando em comprar, não? Não, tipo, eu tava pensando em trabalhar. Era meu pensamento. Ele jogou a sementinha ali, nem sabe. Chegou e falou, vou fechar. Aí, tá. E na altura ele tava tendo um atrito com ele. Sim. Pra mim, ele era o cara preto, né? Ele era o perigoso, que tava dando mau negócio. Você não conhecia ele direito? Não conhecia. Aí eu fiquei, mano, não tem cabimento, como é que tá fechando? Não tem aí. Pensei, vou lá falar com ele. Aí bateu aquele estava, vou lá falar com ele, vou ver o pé. Cheguei lá, fomos tomar uma cervejinha. E essa cervejinha dele vira tudo sócio depois. Né? A cervejinha ajuda a fechar negócio, eu acho. Tomei a cervejinha e ele, não, é assim, assim, assim. Depois que você chegou, começou a dar uma respirada e tudo mais, tal. Eu falei, eu vejo potencial. Eu falei, ó, tem tanto, eu entro com a parte. Bom. Aí ele, tá. Eu falei, vou no Brasil, voltando, tá. Fui no Brasil, a barbearia ficou fechada... 2 meses? 2 meses. Pensa, tem que pagar arrendamento e tudo. 2 meses fechada. Ele tá, tipo, a corda já, tipo, não vai dar. Doido já. Uhum. Aí voltei, a energia renovada, que você vai no Brasil, não sei se já foram depois que vocês vieram pra cá. Você vai lá, você tem um choque. Tipo, bom ou ruim? É bom pelos familiares, que você revê, mas é um choque de sociedade. Você vê, tipo, não mudou nada. Aquelas ruas largadas. É uma coisa, tipo, né? Tudo igual, mas tudo mais caro, o triplo. Eu falo, o brasileiro, ele ganha em real e ele vive em dólar. Vive em dólar. Isso é uma coisa que eu falei pra ele. Só não tem essa consciência, mas ele vive em dólar. O mesmo gasto que eu tenho aqui, numa saída, num dia a dia aqui, uma coisa, era eu saindo umas coisas simples lá. Exato. Não sei se lá na cidade de vocês tinha pit dog, sim, coisa de rua, lanche. Sim. Era R$100, era uma Coca-Cola R$10. Meu Deus do céu, tá não tem cabimento. Aí tá, voltei com a vontade toda, né? Tá, e fomos, e a gente ficou o quê? 1 ano mais ou menos naquele ponto. Não, depois você voltou? Depois que eu voltei, quanto tempo nós ficou? Ficou não, pô, você foi pra lá, foi em que? Junho? E nós a loucura foi em dezembro. Em dezembro? Foi assim. 6 meses. 6 meses. Foi assim, ele falou, ó, nós somos sócios. Tá, ele falou, eu não vou mexer na barbearia até você conseguir andar. Põe o trem pra andar, mas também não vou pagar a conta. Se vira, meu parceiro. Sim. Eu entrei, cabelo e tal, e mal dormia, já não tinha esposa mesmo, era só trabalhar. Verdade. Era trabalhar, não tinha ninguém pra me cobrar em casa. E beleza. No verão, a gente conseguia desafogar. Só que chegava nas outras datas depois do verão, dava uma caída. Ficava assim empatando pra pagar. Isso é bom a assinatura, né? Assinatura. Que é a recorrência. Independente porque, do período, né? Todos os meses, tipo, é o mesmo valor e só aumenta, não cai. Porque eu falo, eu tenho a minha segunda assinatura até hoje ativa. Porque a primeira voltou pro Brasil. Só por isso, senão tava lá também. Senão tava ali, fiel. Então, tipo, pra cancelar, tem que ser uma coisa muito... tipo, o cara muito insatisfeito. E alguma coisa. Então, a pessoa precisa, né? Porque é uma coisa que é lógica. Então, mas entra o ponto da fidelidade do cliente português. Porque brasileiro, ele é muito consumista. Mas também quando aperta um pouquinho, é as primeiras coisas que eles cortam. Tudo, né? Só que essa que é a questão da assinatura. Para pra pensar o seguinte. Hoje o corte está gerando em torno de 15 euros em Viana. Sim. Mais ou menos essa média. Você vai pagar 10 euros a mais e cortar quantas vezes quiser. Realmente. Você, tipo, às vezes a pessoa vai pra uma academia. Ela entra na academia, tá pagando ali 30 euros por mês, mais ou menos. E fica 6, 7 meses sem ir. Por quê? Porque o legal é isso. Todo mundo já fez isso. Tem que ser barato pra não sentir no bolso do cliente. O cliente falar assim... Mesmo quando ele não puder usar, falar assim, tá lá quando eu precisar ir. Só assinante. Nosso cliente Jordão, que é um jogador que jogava no Vianense. Ele foi jogar, eu acho que na Finlândia, não foi? Finlândia. Ele ficou, tipo, pagando assinatura normal. De lá. Por quê? Era muito barato pra ele. E quando ele vinha passar as férias aqui, ele ficava 3, 4 meses aqui. E ele usava a assinatura. Mas a gente tem um amigo que é dono de uma academia no Brasil e ele falou que ele ganha mais dinheiro com quem não vai do que com quem vai. Por isso que a academia te vê, nunca fecha, né? Não. Esse é o segredo do negócio ali, realmente. E aí continua a sua história, parceiro. Não tem muita coisa. Pera aí, na casa de banho onde eu tava? Recapitulando onde eu tava? No Brasil você tava. No Brasil. Brasil, quando você... Brasil. No salão.
Trabalhando. Trabalhando. É que você Até gosta, hoje você tá lá, né? Trabalhando. Até hoje trabalhando. E fui pegando e trabalhando e tudo e vi que já não tava dando. Tava assim... Pra mim, que eu tinha uma segurança que era a fábrica, tava Sim. bem. Só que eu me senti incomodado, porque quando eu sinto que tá, como é que eu posso dizer assim, com segurança demais, eu sinto que tá errado. Tá errado. Alguma coisa vai acontecer. Eu não posso ficar acomodado. Sim. E daí, eu peguei e falei pra ele, a gente tem que mudar o ponto. A gente tem que dar um jeito, vamos sacudir aqui. Como? Não tem dinheiro. Não tinha dinheiro nem pra sustentar, a barbearia tava Sim, tava pesado. sobrevivendo, né? Ali na barbearia. Sim, sobrevivendo. Daí, ele falou, achei um ponto dentro do mercado. Eu falei, dentro do mercado, barbearia? Ele falou, dentro do Intermarché. Eu falei, Intermarché, peraí, já é uma coisa maior, não é mini preço, Exato. não tá pequeno, é um mercado grande. Aí, tá, vamos lá ver. Passei, quando eu vi a sala, eu falei, bora, pra dentro. Aí ele já brilhou o olho, né? Que eu acho que na hora... Doido, um fala, bora, outro, bora. ele tava com aquele medo. Quando ele viu que eu tava com vontade, ele falou, vambora. Eu falei, bora. Eu falei, e o dinheiro? Não precisa. Não precisa, nós se vira. Nós começamos, já assinamos contrato com o dono do Intermarché e tudo, sem dinheiro nenhum no bolso. Pra fazer o dinheiro. Dois malucos. Pra fazer o dinheiro pra fazer. ainda. Nós pegou e embora, assinamos um contrato e entramos pra dentro. Aí tá, a sala vazia. Ele falou, você pode começar as obras quando quiser. Falei, quando é que nós começamos? Vai ser amanhã. É amanhã. Nós trabalhávamos o dia todo na barbearia. Sem dinheiro. Quem era os pedreiros? Quem era os pintores? Vocês mesmo. Era nós. Ia pra dentro, entrava, pintava, e juntava um dinheirinho ali, comprava tinta, juntava outro negocinho, descobriu um espelho barato, juntava outro, montamos uma barbearia. Ficou 1000 vezes melhor do que a de idade. Muito outro nível. Os clientes tudo que passavam, nossa, ficou top demais a barbearia de vocês no mercado. Eu falei, faltava falar assim, que mandamos um arquiteto, um designer lá pra montar tudo planejado. Tudo, tá vendo? Nada, quando a gente tem vontade e quer, alinhou, vai. E trabalho, né? Trabalho. Esse é o segredinho. Esse é o segredo. Tá aí a cereja do bolo. Em Portugal também, um outro segredo, para quem quiser vir, é não perder a oportunidade. Verdade. Aqui você tá num café, você tá na fila de alguma coisa, sempre vai ter uma pessoa que vai te ajudar. Muitas pessoas, às vezes falam dos portugueses. Eu, particularmente, adoro os portugueses. Por quê? Porque eles são experiências ótimas. Preto no branco, branco no preto. Concordo, muito bom. Direto e reto. E assim, se tá ruim, tá ruim. Se tá bom, tá ótimo, né? Se tá bom, tá bom. Aí igual você tava falando do Intermarché, não era? Uhum. O Intermarché, o jeito que eu conheci o dono de lá foi um jeito mó... Aleatório. Tem um amigo meu que tem uma academia de jiu-jitsu. Eu fui lá um dia ver um treino dele, à toa, porque eu sou... Jiu-jitsu eu não faço, meu joelho não aguenta. É muito bom, mas meu joelho não... Faça jiu-jitsu. Não faça jiu-jitsu. Não. Divulgação. Faça jiu-jitsu, não faz Nós não. faz levantamento de copo, é diferente, tem que ter uma experiência. É outro tipo de exercício, né? E aí, lá tava treinando o que é o dono do Intermarché. Sim. E aí ele se apresentou, comentou com nós, um cara muito simpático, um cara que gosta de conversar, um cara muito... Eu gostei particularmente, como se diz, energia. Sim. Às vezes você vai com a pessoa, a energia conecta. E aí, ficou por isso. E aí, posteriormente, eu fui fazer alguma outra coisa que eu não lembro o que era. E ele falou assim, tem uma barbearia. Ele cortou o cabelo comigo. Aí ele falou assim, tem uma sala lá no Intermarché. E eu já tinha visto essa sala uns 3, 4 meses antes. Aí eu falei, ok. Aí eu falei assim, deve ser caro. Primeira coisa que você fez dentro do mercado. Aí eu mandei mensagem pro Felipe. Falei, Felipe, achei uma sala dentro do Intermarché. Aí eu falei, o que você tá arrumando, bicho? O que você tá querendo fazer? Tamo lascado, o cara quer lascar mais um pouco. Dentro do Intermarché. Aí eu falei, mano, vai dar bom. Ele falou, quanto que é? Eu falei, não sei. Sabia nem quanto era, mas já queria. Vamos lá ver. Ele falou, vamos lá hoje. Aí nós foi. Na hora que nós parou, 2 gordinhos goiando na porta do Intermarché. Olhando, falou, mano, dá pra nós? Aí ele falou assim, pois é, quanto que é? Eu falei, não sei. Ainda sem saber. Aí, sem saber. Fomos lá visitar sem pegar a chave. Mas é o primeiro passo, né? Aí, você vê o espaço e aí você já começa imagina o que você vai fazer. tudo. Isso é importante. Aí eu virei pro André, que é o dono de lá, e falei pra ele, quanto você quer? Ele falou, X.
Aí eu falei, não tenho. Não tinha. Eu já falei pra ela, já tô a par. Aí, Não tinha. Não tinha, nós tinha o quê? Cara e lata, Sonho. coragem. Aí ele virou pra mim e falou assim, é um calção ou uma renda? Eu falei, fechou. Vamos arrumar um calção e a renda Acho agora. bom que, tipo, a gente de Goiânia, a gente leva tudo muito leve, cara. É Sim, diferente. isso é Ele bom. chegou em mim e falou assim, eu fechei o negócio. Eu falei, quanto que ficou? Ele falou assim, barato, um calção, uma renda. Eu falei, top demais, sem dinheiro nenhum. Top demais, vambora. Fui embora e achando bom, leve. Leve. Aí, Mas beleza. já tá bom calção é uma renda, porque hoje em dia... Não, achei. Pelo menos não foi 6, né? 6 hoje em dia. calções. Né? Aí, nós falamos, ó, nosso orçamento pra gastar ali é X. Fechou? Fechou. Pegou na mão? Pegou. O X não deu pra fazer nada. Nunca dá. Você fala, não, vai dar pra fazer tudo. Aí, Tudo bem planejado. O planejamento sempre É, foge, né? Não sempre tem pode. vamos trabalhar. É, mas Mete aí a cara tá. no trabalho. E foi. Aí, Mas é pá. Fomos pegar, pintamos, pagamos as coisas, deu certo. Vamos montar hoje? Bora. Vamos montar. Aí fomos desmontar a cadeira. Lá dentro. Do outro. Ah, não fala disso. Nossa senhora. Não sei o que aconteceu. A cadeira, que não era uma cadeira velha, uma cadeira que tinha o quê? 1 ano e meio de uso, 2 no máximo. Ela simplesmente estourou. Estourou o hidráulico, Sério? e óleo. Eu olhei pra cara dele assim, ele olhou pra mim, tipo assim, não tinha dinheiro pra comprar nada. Ele estraga o que nós tem. Só tinha uma Ele cadeira, estraga o que nós tem. Eu olhei pra cara dele e falou, eu sei onde tem outra. Eu falei, é? Eu já sabia que nós não tinha dinheiro. Tipo assim, você sabe? Ele Que sei. bom, né? Vamos lá comprar. Pegamos no carro, entramos, pegamos uma cadeira no mesmo dia. E De fomos. um cara que ele conheceu na academia, que É, Porque ele tá contato é conectado, tudo. uma né? cadeira Contato é tudo. parada. O problema que eu vejo com muitas pessoas é que as pessoas não sabem escutar. Verdade. Todo Falam canto que muito, você né? vai, tem uma pessoa que ela tem uma ideia. Pode ser uma ideia idiota, É, mas também. é uma ideia. E outra, às vezes aquela ideia idiota sai um baita de um negócio. É, E aí foi isso. Perguntei pra ele quanto que é. Ele falou X. Eu falei, te pago tal dia. Ele falou, beleza. Aí eu falei, que dia que eu posso pegar ela? Esse aí tá no caminho certo, viu? Porque a gente tava conversando sobre isso ontem. Quanto mais você vai ganhando dinheiro, vai subindo, você vai descobrindo que no mundo dos ricos e dos milionários, eles parcelam tudo pra você de boca. de boca. Tudo. Não precisa ir tudo. pro banco, cartão de crédito, nada disso. Você Um conhece a conhecido pessoa e fala, nosso, então, um tô conhecido precisando de nosso tá tal coisa. comprando um avião e ele tá comprando um E é avião de É, de boca. É Não existe financiamento no mundo deles. Porque é muito E a gente juros. pensa assim, quando a gente tá lá embaixo, fala, meu, tudo tem que ir no banco, né? Tudo é Ou pedir pra dinheiro. alguém É emprestar. por isso que muita gente não faz, sabia? Não tem essa cara de pau de falar, então, quanto é isso aqui? Eu É. posso te pagar tal dia? Eu posso te pagar Mas depois? no Nós mundo temos uma do- piada lá que a gente faz o seguinte, tem uns clientes lá que vão, que tem a verba. Sim. Os caras ele chega na hora que ele chega, o Herbert fala, sabe qual que é a profissão dele? Eu falei, é rico. Já senta na cadeira. Já corta cabelo. É engraçado, bom. né? Falou, você não tem uns 40 milzinho aí? Que você quer fazer nada com ele? Sabe aquele negócio que vai dar errado? Joga na que minha você mão, investe muito parceiro. errado. Você vai ver que vai dar bom. Vai dar bom. Exato. É igual a questão. O motivo também de tudo isso, que tava esse embrulho todo em Dark. Por quê? Eu tinha uma sala comercial, tava estabilizado, tava tudo bem. Aí minha esposa foi pro Brasil. Aí Lá vem, ó. abriu uma sala do lado da minha, que tinha 2 anos, 3 anos, que eu sempre olhava e era apaixonado naquela sala. Falei, essa sala vai ser minha um dia. Aí, beleza. Conheci o esposo da dona da sala. E ele falou, por que você não passa esse espaço lá pra minha sala? Aí eu pensei comigo, Pronto. como que faz? Ele falou, um calção, não, 2 rendas, como é que era? 2 calções e 1 renda. Eu tinha um dinheiro guardado, falei, dá. Aí, beleza. Na sala que eu tava antiga, como eu quebrei o contrato, eu perdi o calção, perdi renda, perdi tudo. Então, só que, eu vou ficar chorando, vou ficar tipo... Não adianta. Não adianta, é a Tem que lei ir pra daqui, frente. é tudo, então é pra frente, vamos Concordo. focar naquilo. Aí eu montei a barbearia igual, na sala do lado, montei o espaço da minha esposa no fundo, com uma salinha, que minha esposa, modéstia à parte, sobrancelhas, e Viana, ninguém pega ela. Não tem quem pega. Não, minha esposa dentro de sobrancelha, ela é muito boa, ela é boa, ela tá tipo, muito à frente.
Montei o espacinho dela. E aí eu falei, agora o que eu vou fazer com mais 2 espaços que tem? Eu vi lá, o espaço deles é top, né? Bem grandão. Aí eu comprei um salão, várias... comprei tipo um móveis de salão e montei e falei assim, vou montar o salão, vai entrar muito mais dinheiro porque eu vim do salão, o salão dá mais dinheiro que barbearia. Sim. Vou esquecer esses monte de homem aí e vou começar a ganhar dinheiro com o salão. Montei o salão. Quem disse que tem profissional? O problema não é esse, né? E é muito difícil, tá cada vez mais difícil contratar. Não existe. Todas as Não, áreas, você não consegue, não, de qualquer área. Não leva tá em difícil procuração, você arrumar não, porque profissional. todas as áreas. Todas. Não Tá muito existe difícil. profissional dentro de salão feminino em Viana do Castelo. Exato. O salão simplesmente ficou sem profissional durante 4 meses, 5 meses. Espaço montado completo. Eu vi lá o tudo. espaço. Lindo. Demorou pra operar. Lindo demais lá. É muito bonito, tipo assim, modéstia Bem parte estruturado, muito bem. Minha esposa, ela atende, tem as clientes dela. Depois veio uma profissional da manicure também que tá atendendo. Só que a parte que dá atração pra dentro do salão, que é o feminino, não foi. Faz o negócio girar, né? Não foi. Porque o feminino é que a atrai, mulher é né? consumista, né? Tá sempre ali fazendo alguma coisa. E aí eu peguei aquele, vamos dizer, aquela última reservinha Queimou. e apostei tudo ali. Porque 100%. falei, vai voltar. Agora vai ou racha. Os homens da fé. Vamos dar fé. E aí aconteceu os problemas, tal. E é onde as contas ficou mais arrochadas. Tinha um profissional meu, que todo mundo fala, eu já tô querendo aposentar tem uns 5 anos. Mas sempre que esse papo. Nossa! Porque, tipo assim, eu gosto muito da barbearia. Nunca vou sair. Sim. É um ramo que sempre eu vou estar. Só que hoje eu não tenho mais aquele ímpeto de cortar cabelo. Eu corto cabelo porque eu gosto dos meus clientes. Sim. Eu corto cabelo pra mim estar trocando ideia com meus clientes, falando e tal. Agora não tem mais aquela tara, vou fazer o melhor corte do mundo, não vou fazer aquela coisa Ou assim. ficar aprimorando, aprendendo cada vez uma coisa nova. Não, eu sou E velho. realmente é muito estudo, né? É muitos anos nisso, né? Muitos anos fazendo isso. E aí... Já tá na hora de entrar na mentoria, consultoria. Então, Outro, né? era essa pergunta que eu ia fazer pra ele depois. Você pensa em ser mentor? Porque Já tá na hora, já. ele foi mentorado, né? Como ele falou, o cara Sim. que tá Até ali citou com aí ele as sempre pessoas tudo. que te marcaram. Tá E na hora eu- de você marcar a vida das outras pessoas. Né? E aí você sai um pouquinho do que você tá fazendo. Mas hoje eu acho que ainda, tipo, eu tô... Como o projeto do Intermarché ainda tá um projeto muito embrionário. E o projeto do salão. Agora que eu consegui uma profissional também, que ela é especialista em progressiva, isso, ela vai tomar de conta do salão. Minha esposa tá tomando de conta da parte da sobrancelha. Tem a menina aqui também, que é a Vera, que toma de conta da parte das unhas. Sim. Então tá começando A andar, né? a ajustar as peças. Aí tem o Filipão, que ele é hoje meu, tipo assim, meu braço direito é o cara que... Braço direito, esquerdo, as duas Esquerda pernas. e tal. Aquele cara que eu falo, negão, bora. Os dois é o bora. Topa fazer. E é isso. O Intermarché agora também tem um profissional lá que é o Davi. Moleque puritano. É bom. Então, moleque, tipo assim. Então a gente tá formando a equipe do salão novamente. Bom. Agora chegou o Gustavo Lima. O nome do rapaz não é Gustavo, mas todo mundo conhece, é Gustavo Lima. É a cara do Gustavo Lima. Tá bom, então. O Gustavo Lima tá Vai cheio ter de sócio, né? Tem um bordão dele que os clientes tudo ri. Quando ele chega, o povo, nossa, você conhece o Gustavo Lima? E os caras já começam a rir, né? Eu falo, é só um part-time, bebê. Tem que fazer isso aí com ele na internet. Coloca isso aí, grava e põe na internet. É um profissional que tá chegando agora. Então a gente tá estipulando todo o processo. Inclusive, se você é barbeiro, toma vergonha na sua cara, tira todos os documentos e venha para Portugal. O déficit de barbeiro dentro de Portugal, né? é absurdo. Eu vou te falar de cabeça, em Viana do Castelo, deve ter para aí umas 15 vagas. De cabeça. Todas as 4, 5 maiores estão precisando. Verdade. E tipo, não tem barbeiro, não existe barbeiro. E não é que a gente não vai dar oportunidade para um barbeiro que está saindo de uma formação. O problema é que tem um formador em Esposende que é muito bom e ele solta muitos barbeiros. Aí você manda mensagem pro cara, fala, ó, esse moleque aqui tem potencial, é bom. Mano, você não quer vir aqui, começar na barbearia, a gente vai fazendo um projeto pra você.
Ele fala, não, mano, eu vou montar minha barbearia. Eu falo, mano, Esse é o problema, tipo, o que aconteceu em 2012 no Brasil, que foi, tipo, estourar a barbearia, é o que acontece agora. Aqui. Só que a gente já sabe o que vai acontecer no futuro. Eu falei, a gente tá 10 anos à frente, né? A gente consegue ver o que vai acontecer. A gente falou, vamos segurar, manter ajustadinho. Vamos ver quem segura o rojão até daqui uns 4 anos. Exatamente, porque assim, querendo ou não, como a pessoa nunca empreendeu, tudo que vocês estão contando aqui é um resumo. É um resumo? Porque assim, empreender é pauleira, é uma montanha-russa todo dia. E a pessoa só olha vocês lá no topo, com tudo certinho, quando deu chega certo, lá, tudo bem com a loja lá estruturado. bonitinha, bem feitinha. Mas, né, não sabe tudo que você... É uma trajetória absurda e cansativa. Né? E às vezes até ingrata. Porque às vezes você vai fazer assim, tal, e você olha e fala, e o meu? Você vai tirando aqui. Vai dali, vai daqui, só pra manter a casa aberta quando você vai ver. Mas voltando em questão da mentoria, o que eu penso? Eu sou, modéstia à parte, eu sou muito bom com ideia, sou muito bom empreendedor. Sim. Só que eu sou péssimo administrador. Que é uma coisa... Não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Concordo. Eu ainda... E nunca eu tive uma pessoa que seria a parte administrativa para segurar tudo, as minhas maluquices, que eu sou maluco. Sim. Todo dia eu chego com uma ideia de outra. Aí o Felipe já chega com ó, esse bicho maluco. Lá vem isso. Tá ligado? Lá vem ele conversando. Se tiver uma cervejinha, então, vixe. Vai embora, né? Então agora o que antes de eu ter uma mentoria, antes de eu ter alguma coisa, o que eu quero estruturar é essa parte administrativa. Sim. Graças a Deus tem tipo o Felipe, tem minha esposa que agora também tá no salão. Tem pessoas ali que você pode, né? Dentro do Intermarché também tem. Porque igual ele, em Dark, quantas vezes eu fui lá? Contar 3 vezes, 2, no máximo pra nós tomar uma cerveja. Só pra cerveja, nem foi pra te ver, nem pra saber como é que ver se abre outra barbearia. Ele largava na mão e confiava. Inclusive tem uma história que é muito legal. Quando eu entrei pra fazer o part-time, antes de ser o sócio dele, tinha o Davi, que é o que tá no Intermarché. Sim. E o Davi trabalhava com outro sócio. E esse sócio chegava pra mim e falava assim, fala com ele, resolve. O cara era ruim. Davi. O cara era ruim, valendo, parceiro, ruim. Tá. Eu pensava, né, tipo, como é que eu vou chegar uma pessoa que chegou agora, vou sair editando, faça isso, faça aquilo. Sim. Pô, as pessoas têm sentimento, né? Eu falei, não dá, meu parceiro, é tu. Ele, não, eu não quero trabalhar com pessoas mais. O sócio chegou e falou pra mim, eu não quero trabalhar com pessoas mais. Eu quero fazer o meu e ir pra casa. Tipo, não tava aguentando mais aquilo de lidar com as pessoas e tudo. Tá. Na altura, o rapaz do Davi, no caso, foi mandado embora. Ó, vai embora. Caso teu rumo não tá dando certo. Tá. Continuei. Voltei. Entrei como sócio. Tá. Tava já, tipo, trabalhando em fábrica e trabalhando na barbearia sozinho. E a clientela aumentando. Já tava sem energia pra conseguir atender todo mundo. Sim, muito trabalho. E o Davi chegou e mandou mensagem pra mim. Felipe, achei que a barbearia tinha fechado. Tadinho. Eu, caramba, Davi, tal. Eu falei, e aí, tá na área da barbearia? Ele falou, mano, tô cortando uns em casa. Ele falou, esforçado. Você não quer uma ajuda? Ele falou pra mim, né? Eu pensei, eu falei, essa ajuda, meu, é pra trabalhar pra sempre. Essa ajuda é pra trabalhar pra sempre. Só um açaizinho? Cheguei no Davi. Congelado, é bom que dá pra gente comer o bolo já. Cheguei e falei, Davi, vai lá e tal, vamos ver e tal, como é que você tá. Aí ele começou a trabalhar comigo. Mandei mensagem pro Herbert, falei... Pegou o Davi de novo. Falou, Herbert, o que você acha do Davi? Ele ficou uns tempos sem responder. Tinha visualizado. Visualizado, ele ficou tempo sem responder. Ali. Ele falou, você segura a bronca? Porque, tipo, nós dois é bem assim, é muito leve. Sim. Pode ser problema grande, pequeno, é leve. Sim. Se você segurar a mão, eu falei, seguro, fica tranquilo. Ele vai sair um barbeiro daqui. Vou fazer um barbeiro nele. Já tá dando formando pessoas. Já tá formando pessoas, já. Aí ele foi, e ele, mano, você é muito diferente, trabalhar contigo é muito diferente, tá muito mais leve. Tipo, ele tinha um problema de insegurança. O Davi. O Davi. É um barbeiro, só que ele era inseguro. Ele não tinha noção que ele era... Podia melhorar, né? Sim. Tem que ter uma orientação, na verdade. Era isso. E agora, tipo, o nosso... O cara é bom agora. É bom. Nós pode ir lá sem medo. Pode ir. Pode ir sem medo. É o coração do Intermarché, é ele lá. E ele é um moleque que, tipo assim, não tem como você não gostar dele.
Tá, voltou, né? Tá ligado? Chamou de novo. Ou tinha cliente, engraçado demais, porque as pessoas pensam assim, é um corte bom, né? Que segura, não é. Não é. Tinha gente que não gostava do corte dele, falava pra mim na minha cara, falava, não dá, mano, Você dá acha que é que segura? Fala com ele. Atendimento? É a pessoa, é o atendimento. A gente fala aqui, conexão. E as pessoas voltavam pra cortar com ele. Fideliza mais do que o próprio serviço. Ó, como é que funciona? É muito engraçado. A forma. Atendimento e corte. Se você tem um corte horroroso, tu tem que... O atendimento tem que ser muito bom. Muito bom. Porque o cliente fala assim, ele é ruim. Mas ele é tão legal. É tão gente boa que eu acho que eu vou... Quem sabe ele não melhora, né? Em algum momento. Mas a fé, né? A fé voltando aí de novo. Mas o que é o bom mesmo é você ter um atendimento... E o bom serviço, né? Aí já era. Mas só que é uma coisa que é a mesma coisa que a gente tá falando, que é muito antigo. Hoje, aqui, que eu vejo em Portugal, tem muitos barbeiros cortando cabelo para outros barbeiros. Verdade. Aí você chega lá e fala assim, tem como você só fazer o acabamentinho pra mim, 2 tesouradas? Aí o cara fala, não, tem que fazer um degradê, low fade em V, com 3 riscas. Aí você tá aqui, gente. Só quer simples, Isso. bonito e tal. Que às vezes, tipo assim, às vezes você fala assim, eu quero fazer tal corte. E você vai lá, você sai decepcionada. Sim, quase sempre, né? Porque o corte... É difícil de É uma coisa tão simples. É difícil Só que achar. os caras parecem negócio de outro mundo, né? É por causa disso, é o padrão de achar que tem que fazer o melhor. E às vezes não é o que a pessoa quer. Não é o que a pessoa quer. Eu tenho cliente lá que é engraçado demais. Eu tenho uns clientes argentinos, que aqui é engraçado, tipo, você atende muito nacionalidade. Né? Eu tenho uns clientes argentinos lá, que eu nunca gostei do corte que eu faço nele. Eu acho que não é nem corte de gente. E ele ama. E ele ama. Ele vai lá, eu faço, daí os barbeiros que chegam novo, que tipo, quer se espelhar na gente, vê aquele corte saindo, chega a dar uma dor no coração, né? Aí nós leva muito leve, né? Ele falou, mano, que corte tá legal não. Eu falei, não, ele vai pro forró. Tá tranquilo, mano, vai pro forró. Ele tá tranquilão, cara tá ele tá feliz. Mas o segredo dele. é você fazer o que a pessoa quer, não o que você quer. Adianta o cliente chegar lá e falar que quer fazer de um jeito, você falar, não, mas olha, se fizer assim, assim, assim. O cara nem tem ideia, ele já tá com aquele padrão ali. Se a pessoa chega e não sabe ainda, tipo assim, ó, eu quero testar. Vai ficar bom. E outra, homem não é tão ousado assim, pra ficar mudando, sabe? Se ele corta daquele jeito, ele vai morrer cortando daquele jeito. Dificilmente ele vai trocar. Mas homem ainda mete um boné, tá tudo certo. Vou dar uma dica. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com o sábio Cid. E volta o Cid. Ele virou pra mim e falou assim, toda vez que for fazer qualquer serviço, vê como a pessoa chega. Bom. Por quê? Aquela forma que a pessoa chega é o jeito que ela se sente bem. Verdade. Ela, tipo assim, igual ao exemplo, você não sai de casa se você não tá bem com sua aparência. Se sentindo bem, né? Você não tá se sentindo bem. Então aquilo ali é o que faz ele se sentir bem, é como ele se vê, como ele se olha no espelho. Então, quando a pessoa sentar na sua cadeira, você vê aquilo que é e fala, se eu pegar e dar 2 tesouradinhas aqui, tirar isso aqui, dar 3 tesouradinhas ali, tirar aquilo ali, fazer o acabamento assim, ele vai ficar melhor. Sem inventar muita moda. Sem inventar muita moda. Porque aquilo ali é como ele quer, como ele vê as coisas. E aí, quando ele sai do espelho, ele olha no espelho e fala assim, é isso. Sempre pedi isso e ninguém nunca acertou. Exato. Aí você fala... E às vezes é algo super simples, isso. né? E a gente entender o cliente, entender o que ele quer. Então, dica. Vê como o cara chega. Vê como ele chega, vê como que é, se ele é mais desinibido, se ele é mais parado, como que ele te dá abertura. Faz exatamente o que é aquilo e você usa a sua expertise para melhorar. A sua técnica. A sua técnica para melhorar. Dá uma ajeitada ali. Vocês têm alguma técnica que leva o nome de vocês já? Pior que nem tanto, porque... É o degradê da casa, né? Da casa. Então, o cara chega sem ideia lá, o que quer no cabelo. Faz o da casa nele, vai ficar top. Nós faz o degradê da casa. Então tem já. É o da casa. E os clientes... Tem muito cliente que odeia explicar o que ele quer. Porque ele não sabe o que ele quer. Ele quer que você saiba o que ele quer. Mesmo, ele chega lá, senta na cadeira, a gente tem uma coisa que é assim... O mesmo cliente que corta com ele, corta comigo, o meu corta com ele. Por exemplo, se eu não posso atender, se eu tô fora, ele corta. É porque tem isso também, né, do cliente que só quer cortar com ele barbeiro. Sim, tem muito isso. E isso é ruim pra barbearia. Porque fecha você não acaba aprendendo, né? Acaba aprendendo. E os clientes nunca são dos barbeiros. O cliente é da barbearia. Exato. Então tem que estudar isso pra deixar os clientes à vontade.
Daí quando chega pra cortar com um barbeiro novo, que a gente coloca O lá, cara fica meio... aí o cara pergunta, o que você quer o corte? O cara fica bravo. O que eu quero? Aí fala, ué, o que eu quero? O Edson lá cortando outro cabelo, fala, não, faz o da casa mesmo. É isso. Porque, tipo assim, não é uma técnica que a gente inventou, mas é uma característica que a nossa barbearia tem. A gente não gosta de deixar pezinho marcado. Sim. É igual exemplo. Todo corte, a gente simplesmente apaga Junta aqui e aqui. Ah, é um social. O cara vai passar uma 2. A gente vem com a 1, uma meio e apaga as extremidades. É bom que dura mais. Sim. É verdade. É bem isso. Não é? E fica bem suave. E ficar, tipo assim, não fica tão agressivo. Igual tem alguns clientes que são diretores, tem clientes que são, tipo, empresário, algumas coisas, e não quer um degradê, o cara não quer inventar moda. Exato. É que é uma coisa que é perfeito. Também vocês que trabalham com a parte de visualização, vocês não querem mudar. Porque o podcast é uma continuidade. Exato. Então, todo dia vocês têm que ter mais ou menos o mesmo estilo, Isso. o mesmo formato. O cliente que terminou um vídeo e pro outro e não sentir não tanta sentir uma diferença. Manter a conexão com aquilo ali que ele viu antes. Por isso que a assinatura é legal. Eu tenho um cliente, igual tem um cliente que ele é diretor de uma empresa. Às vezes ele chega lá pra cortar e eu falo, mano, você vai fazer o quê? Ele fala, eu vou numa reunião de família. Aí você vai lá e faz o mesmo cortezinho. Aí ele fala, eu quero conversar com um cara lá na Dinamarca, na China, que ele viaja muito. É o mesmo cortezinho. Ele quer aquilo ali, que é o negócio dele. Em relação também à técnica, o visagismo. O visagismo tá em alta. Sim, muito. E é uma coisa, uma loucura. Mas o visagismo é uma técnica. Exato. É como se fosse uma tesourada diferente. É como se fosse um freehand, que é um corte à mão livre. É como se fosse um degradê. Como se fosse um degradê muito curto, um freestyle. É uma técnica. Tem muitos barbeiros que fazem faz a barbearia deles em cima disso, ok? Mas é uma técnica. Você que tá entrando agora, você não precisa aprender visagismo. Isso. Você não precisa aprender... Faz o arroz e feijão primeiro, né? Isso. Faz arroz e feijão. Arroz e feijão. É ouro. a receita. Esse é o ouro. Você pega uma barbearia aqui de Viana, tem 130 anos, fazendo arroz e feijão. Eles estão errados? Não. A gente sempre fala, inventa moda, faz arroz com feijão bem feito, que tá tudo certo. O cara formou uma filha. Exato. O cara construiu a família. Deixa de herança. Já tem 3, 4 barbearias. O negócio é tão palpável e tão bom que as pessoas deixam a barbearia. Olha, essa barbearia é do meu avô. E tá aí. Então, assim, o negócio é rentável. É rentável. Aí a parte que a gente faz daqui, as loucuras, que é tipo, vamos fazer visagismo, vamos fazer assinatura, vamos fazer recorrência, ou vamos fazer ticket médio muito alto. São modelos de negócio. Sim. Isso não é dentro da barbearia. O que o barbeiro tem que fazer? Corta cabelo, mano. Exato. O cliente chegar, sentar na sua cadeira, corta cabelo. Essa parte de chatice, que minha barbearia é de assinatura, minha barbearia é de performance, minha barbearia é de visagismo, minha barbearia... é o marketing total. Depois que inventaram os nichos, né? Fica isso vai aí estreitando. É mais pra parte do empreendedor. É maluquice da cabeça dele. Isso. Então, tipo... E tem público também, né? E tem público. Por isso que as pessoas vão pra esse caminho. Vão pra um e pra outro. Tem barbearia aqui em Viana, que cliente vai lá por conta da visão deles. Exato. Tem cliente que vai na gente por conta da nossa visão. Exato. E basicamente é isso. A pessoa se conecta, é o que ele falou. Às vezes tem gente que nem corta bem, mas você se conectou com a pessoa, você fala, vamos lá de novo. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Tá vendo? Pra gente agradecer antes que acabe o açaí. Eu nem encostei no meu pra dar tempo de fazer aqui a nossa propaganda. É pra comer. Açaí bom, da Uai Brasil. Vocês sabem que a gente sempre indica aqui pra vocês. A nossa patrocinadora, Fran, sempre manda os açaí pra gente. Tem açaí, tem pastel. Entre em contato com o pessoal da Uai Brasil, monta seu açaí. Escolhe lá também o seu sabor de pastel e recebe em casa, tá, pessoal? Açaí de casa, hein? Açaí maravilhoso. Recebe na portinha de casa. Não é? Já comeu, né? Um pastelzinho de frango com requeijão. É esse mesmo que eu como. Eu nunca fui frango com catupiry. A Uai Brasil. Chega lá, no dia que eu pedi no dia que você tava de folga. Sacanagem, não comeu o pastel da Uai Brasil. Tem que pedir quando ele tiver pra experimentar experimentar também. Da barbearia. Meu aniversário foi agora 10 de junho, feriado. Portugal aqui, acho que o que é feriado? Era feriado de Independência, sei lá. Dia de Portugal. Dia de Portugal. Dia de Portugal. Trabalhei.
No meu aniversário. Mas também não foi dia da reunião? Foi. A gente sempre fala, pra quem empreende não tem feriado. Não tem feriado. Não tem, a gente nem sabe no calendário quando é feriado. As pessoas que chegam e falam assim. Eu também não sei não. Mas amanhã é feriado. A gente fala, amanhã é Quando feriado. a gente perde o dia. Que dia que é hoje? Nossa, direto. Nossa. Adivinha qual que era meu presente? Nós jogou pros clientes. Vem cortar com o Felipe, que hoje é aniversário dele. Dá trabalho pra ele. Era meu aniversário. Ih, lotou a agenda no feriado. Um monte de gente lá. Presentão. Cansadaço. Bora, Felipe, cortar cabelo. Parabéns. Parabéns. Ele sabe qual que é seu presente? Você tem um trabalho. É verdade. Você tem um trabalho, meu filho. E uma Tem o seu pergunta de aqui. comer. Pra você poder subir o ticket em Portugal, por exemplo. Você acha que só com recorrência ou se a pessoa vai, monta hoje aqui e começa a cobrar 24 € corte? Você acha que ela Não dá. não dá liga? Porque o que acontece? Hoje em Portugal, tá muito tabelado. Hoje em dia, os barbeiros não estão montando barbearia pensando, vou pegar meu aluguel, energia, internet, Todas as profissionais e tal, mais X de lucro, o valor é esse? Não. Não funciona assim. Eles pegam e falam, meu vizinho cobra quanto? X, vou cobrar igual. Não Política existe da uma... vizinhança. Não existe essa dinâmica. Hoje em dia, tipo, eu acho que tem um barbeiro só que ele tem um ticket bem mais alto, que ele é visagista, Sim. e pegou essa veia e Só tá dando ele, certo pra tá ele, e é isso. Mas você sobe muito o ticket em pequenos serviços. Sobrancelha, Você vai limpeza de agregando outras pele, coisas. depilação de nariz e... Aqui é engraçado, tipo, o português, ele é diferente do brasileiro em questão seguinte, ele briga pelo que ele gosta. O brasileiro não, por exemplo. Se você vai num lugar, tá caro, você gosta de ir lá, simplesmente você deixa de ir. Exato. Fala, não quero mais, vou procurar outro, mesmo gostando. Então o português não, ele briga. Quantas vezes um dia cortando cabelo de um, a gente subiu, tipo, todo ano, tem um acréscimozinho, sobe, subiu 2 € no corte. O cara chegou em mim, caçando confusão na barbearia, você chegou na confusão. Eles lutam, né, pelos Chegou, direitos. não dá, isso é fora da realidade portuguesa. Você vinha me cobrar esse tanto num corte. O ali corta tanto. E eu tentando, tipo, eu sou um cara que eu sou muito empático, sabe? Eu tento entender o lado da pessoa. O lado da pessoa. Eu falei, se ele veio aqui brigar comigo, por que ele não foi no outro? Ele tá falando, ele falou que o outro era mais barato. Ele podia muito bem falar, vai lá no outro, parceiro, né? Não, ele brigando comigo, e eu tentando entender e tal. Eu falei, faz o plano. Ele, não dá, é muito dinheiro, como é que eu vou pagar mensal e tudo? Não dá e tal. Eu desisti dele. Falei, não, tudo bem. Sim. Eu não consigo. Eu falei, as contas subiu e eu preciso subir. Exato, não consegui reverter. Tem que acompanhar, né? Adivinha quem voltou pra cortar? Apareceu um dia na rua lá, com a cabecinha embaixo, me olhando de longe, com cortezinho meia boca, sabe? Olhou eu assim e falou assim, tem horário. O outro tá mais barato, mas o corte não tá bom. Tem horário? Eu falei, tem. Ele falou, vou marcar contigo lá. Corta pelo valor. Às vezes vai brigou e hoje é cliente lá, fiel. Eu acho que tem essa dificuldade, né? Muitas pessoas que chegam aqui, lá no Brasil, as pessoas conseguem cobrar valores absurdos. Aqui não dá. E aqui, porque essa é uma dificuldade, realidade, né? O tipo, a pessoa trabalha na fábrica. É o valor X, meu. Não tem como, não tem aumento. Eu trabalhei 3 anos na fábrica. Tive a oportunidade de ser, tipo, um cargo a mais, chefe de máquina e tal. Para ganhar 50 € a mais do que uma pessoa que não tinha nem a metade da responsabilidade que eu tinha. Mas aqui a diferença é minúscula. Para você ter um cargo de mais liderança com muito mais responsabilidade. Muito maior para ganhar. Para ganhar é melhor a mesma coisa. Nem subir, é o ideal. Fala, não, quer ficar aqui, pode promover outra pessoa. Ficar mais tranquilo. É igual, tipo, lá no Brasil também. Quando eu saí do salão lá, que foi o que eu trabalhava, que era mais numa região nobre, eu cobrava, se eu não me engano, isso, tem uns 8 anos, 10 anos, cobrava 50, 60 reais. Era um valor muito alto. Eu não sabia cortar muito cabelo. Era esforçado. Foi a época mais esforçada da minha vida. Fui Davi. Mostrando o esforço da cabeça do cliente. Meu atendimento era o mais top. Quando eu fui pra periferia, quando eu fui montar minha primeira barbearia, eu cobrei 15. Você foi acompanhar no lugar. Eu fui acompanhar. Não era nem tanto lugar. Igual imagina. Lá na cadeira, quando eu trabalhava lá no centro, a cadeira que eu atendia, ela custava tipo 15 mil reais. Aí eu montei minha barbearia custava 6 mil reais completa. Sim, tudo. Então, tipo... Não dava nem a cadeira. Aí...
De vez em quando apareciam uns clientes, que era cliente meu lá da região nobre. E eles paravam com carrão na favela. Mas você cobrava 15 Aí os também? vizinhos. Cobrava 15 igual. E os porque vizinhos? Tá roubando. Tá Isso, tá roubando. roubando. Tá no tráfico. Até que Sempre, quando né? eles veem na minha cola ainda. Tá traficando, né, Felipe? Aí eles falavam o carro lá, atendia igual. E era 15, porque era o valor da barbearia. Então, Sim. se eu fosse para outro lugar, que cobrava Você se já ia. for 15 ou 90, eles Ele iam vai com você. comigo. Eles só pararam de cortar comigo que eu vim para Portugal, senão tava Né? até O hoje. dia que eu vim passear. É igual você falou do seu amigo que pegou a carta lá de 60 mil. Uhum. Ali, pessoas que cortam com ele uma vida toda. Ah, muito Isso aí todo. ninguém tira, né? Eu e ele tem uma coisa que é muito parecida. Tipo, independente do. Como é que vamos dizer assim? Do status da pessoa, a gente atende igual. Igual. Perfeito. Mal. Todo mundo mal, só o Gama, né? Chega os clientes lá, meu Deus, tem um lá, ele já saiu pra tomar junto, ele falou, meu, eu odeio do jeito que vocês me tratam, cara, mas eu volto lá, eu falei, você tá igual mulher de bandido, rapaz. Não é bar. Tá igual mulher de bandido, você apanha e volta. Mas eu acho que a questão maior é porque, tipo assim, por exemplo, na barbearia lá é um momento que é muito zoeira. A gente é muito brincalhão, muito nisso. Então, às vezes, o cliente tá com problema em casa, tá com Verdade. problema. Ele vai lá só pra dar risada. É a fuga, né? É a fuga. É um momento que ele vai É estar um momento de ali. descontração, né? Não só de cuidar do cabelo. E o bom é que, às vezes, uma história que é de uma semana, como é a assinatura, pula pra outra. E vai virando um Verdade. bolo. Meu, a gente tem cliente ali que, tipo, igual o... Como é que chama ele? O que eu cortei o cabelinho hoje? Do surfista? Felipe Dilon do Araque lá. Felipe Não, Dilon a gente- Miliano. A gente conhece ele desde pequeno, assim, Desde- sabe? Na adolescência muda muito, de um ano pro outro. Sim. Namorou, já separou, a gente sabe tudo. A gente é o psicólogo do É, mas menino. esse se torna, né, psicólogo, né? Aquele momento que Torna. aparece a primeira espinha, fala, eita, negão, tu tá entrando na puberdade, hein? Tá aparecendo O bigode bigode. nascendo. Tá. É, já vai fazer a barba lá, né? Isso que é o bom. Vai ali, faz meu bigode, tem 3 fios. Nós chamamos bigode de código de barra. Só que- Vocês vendem assim, produtos é. também lá? Vendemos também. E toda barbearia tem que ter. Sim. No caso, produto, no caso, serviços, microserviços, que é sobrancelha, hidratação, reconstrução, essas coisas. Esses outros serviços têm assinatura também não. Só o Como é que corte. funciona a assinatura? A assinatura é exclusiva para corte e barba. Barba. Hoje a gente tem praticamente 4 planos. A gente tem corte de segunda a quarta, barba de segunda a quarta, corte de segunda a sábado, barba de segunda a sábado, que muda o valor. Corte, que é os principais, de segunda a quarta é R$ 24,60, de segunda a sábado R$ 33,80. E aí olha que loucura. Antes o dia mais movimentado da barbearia era de quinta, sexta e sábado. Hoje o dia Então, mais normal. movimentado da barbearia é segunda e quarta. Nossa. Qual que é o dia mais tranquilo? Quinta. Quinta-feira. Por quê? Que era uma loucura. Era, porque quinta tá tão longe de sexta, então quem é da assinatura às vezes prefere cortar na sexta. Uhum. Verdade. Quem é da assinatura de segunda a quarta, corta muito na quarta. Então a gente pegou um dia morto Uhum. e subiu o ticket médio. Muito bom. E quinta-feira é um dia excelente pra uma pessoa que não é cliente E e tá passando na porta e fala, pô, tô perto do precisando final de semana, cortar. tô precisando cortar. porque todo mundo tá E tá cheio. nós lá de braço e a gente Verdade, não vaga. tá todo mundo cheio. Então a Tá gente tá esperando indo- vir Tá cliente. esperando. Eles foram Venha. contramão, né? Todo mundo tá cheio e eles estão ali. É o É, contrário. tranquilão, né? Quinta-feira. E voltando na história como que a gente conheceu. A gente se conheceu em Portugal, igual você perguntou no começo. Só que imagina, a gente morou no mesmo bairro no Brasil. Caramba. No mesmo Ah, os bairro. dois são de Goiânia, né? Sim, É, no os mesmo, dois, Olha né? só no essa. mesmo bairro. Aí eu casei. Não, eu minto. Eu mudei pra um segundo bairro, que era o Jardim Alto Paraíso. E lá eu, tipo, conheci minha esposa, casei, tive minha vida. Quando ele casou, que ele morava no bairro que era o Garavelo, ele mudou pro Jardim Alto Paraíso, Caramba. o mesmo bairro que eu morei também. Nunca Então, vi esse cara. Eu também não. E lá é grande? Não. Ele era amigo de uns amigos meus. Ah, tem amigos em comum. Tem amigo Tem comum, amigo mas não comum, conheci. nunca vi ele. E Viana, Tem vocês conheceram aqui em em Portugal. Viana, Sim. em Viana. Olha só essa história. Eu comprei uma casa, né? Minha casa, nossa dívida. Entrei com vontade, parcelei, tá? Entrei. Era uma casinha, tipo, nova, bem pintadinha. E o bairro lá não era tão
classe média alta, era mais pra baixo. Sim. Então minha casa era o chamariz, né? Cheguei tacando concertina e tudo pros bandidos não entrar. Comecei a trabalhar, né? Eu ia trabalhar e voltava pra casa e tinha uma rotina. Filmaram a minha rotina, entraram pra dentro da minha casa, limparam tudo. Os bandidos falaram assim, pra minha ex-mulher na altura, cadê as coisas dessa casa? Eu acabei de mudar, não tinha nada, tava montando a minha vida. Os bandidos Os bandidos dessa, não tem nada aqui, cara, não sei o que e tal, beleza. Roubaram a casa, na altura a minha ex-mulher ficou com síndrome do pânico e tudo, não queria mais morar na casa, aluguei a casa e mudei pro sul do Brasil. Fui pra quinta cidade mais segura do Brasil, Cascavel, fui pra lá. Sim. Larguei tudo, sempre fui meio malucão assim. Aí tá, vim conhecer ele aqui. E comecei a contar pra ele minha história, né? Um dia lá, tomando aquela cerveja. E ele falou, você morava na casa assim, assim? Sabe até onde Eu sei. Ele falou, eu sei quem roubou sua casa. Mentira! Porque o que acontece? Eu era menino. Quem quase roubou, né? Chegou a roubar, mas não tinha nada. Olha. Aí o que acontece? Eu era tipo assim. Tava de lá na... máscara, homem. Pois Não, é. nada, foi moleque, foi menino que, tipo assim, achou que não ia ter ninguém dentro da casa dele. Porque, como eu era de lá desde quando, sei lá, desde os 13 anos, conhecia todo mundo. Aí chegou um dia na feira lá, chegou essa conversa dos meninos querem vender as coisas, e foi, pô, nós que esse menino arruma uma coisa. As minhas cores. Coleção de relógio. Ô, montinho pequeno. Eu tinha uma coleção de relógio. Putz, Nevou, eu nunca mais quis usar relógio. Tipo, eu não tinha tesão pra comprar. Eu ficou via relógio. traumatizado. Então, voltei a usar relógio agora, porque minha digníssima me deu. Obrigado, amor, viu? Tirando traumas. Tirando trauma. E aí a gente veio se conhecer aqui. Totalmente tipo, Aleatório. muito aleatório. Muito aleatório. Cara, A diferença, eu acho, da casa dele pra minha, não sei se vocês têm uma noção, é mais ou menos como se fosse, sei lá, do shopping de Viana do Castelo até na Ponte Eiffel. É, pertinho. Era tipo a mesma. Tipo, deviam frequentar o do mesmo mesmo lugar. mercado, a mesma farmácia, tudo. Ele conhecia até os ladrões. Você é um ladrão. Porque lá, Conhecia como é que todo mundo. Até que funcionava? roubou Todo sua mundo. casa, mas não conhecia você. Porque naquela região em Goiânia lá, tinha tipo aquela ideia de adolescente idiota, tá ligado? Tinha muita adolescente, você vê que era uns Fazer meninos essas- que era bom, só que, vou pinchar, eu vou roubar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Igual... E isso foi ruim porque teve muito amigo que era amigo. Eu não tô falando que era conhecido, era amigo de eu conhecer dos 11, 12 anos. E você vê que depois os moleques ficou retardado e entrou pro crime e um queria matar o outro. Eu ficava pensando, mano, não faz nem sentido. no O cara final, é né? seu amigo ali e você tá querendo ir. A maldade tipo, toma o coração, né? a maldade, caminho eu sem acho que é o volta dinheiro, ali. que é o dinheiro meio que fácil. Mas não acho fácil não, viu? Tá Ah. roubando os outros difícil. Né? Mas lá aquela. Tem que Melhor ter cortar uma cabelo, loucura, né? É, mas Melhor. você tem dinheiro pra gastar que não é seu, né? Essa é a parte Então, mesmo. mais ou menos da geração, da minha geração, quem não foi para a área da beleza, foi para a área do crime. Ai, Lá do bairro dele era a assim. divisão. Divisor de águas. de água. Dor de água. Tinha alguns que faziam os dois, mas não é o caso. Quando tava ali fazendo um cabelo, depois tava armado ali. Mas mais ou menos foi essa questão. Aí quando eu vim pra cá, pra Portugal, meio que foi um divisor de água, foi uma paz. Você vê que, tipo assim, Muito diferente, né? Viana é maravilhoso. Viana Nossa, é, tipo, cara, Viana é muito bom. perfeito. Eu não sei a realidade de vocês, mas, tipo, tem muito português que pergunta, o que vocês vêm fazer aqui? Sim. Tipo, nosso país é um país que não tá bom, o que vocês vêm fazer? Eu tenho uma tese pra quebrar rápido. Eu falo assim, quantas pessoas você viu morrer na sua frente? Quantos amigos você perdeu, né? Não é? Todos os portugueses que eu pergunto, nenhum viu uma pessoa morrer assim, ao vivo. Não. Ou eu, desde pequeno, Tá amigo até hoje. Só mais de 10, 11 que eu via lá no bairro e achava isso normal, porque você cresce com essa realidade. Exato. E agora aqui, tipo, aqui é um paraíso. Mano, Isso aqui é tem perfeito. nessa. Pra quem tem Tem. família, pra quem quer ter uma segurança. vida boa. A gente tentou explicar uma vez pra uma cliente portuguesa como era um assalto, porque ela Eles não queria sabem. entender. Ela falou, mas eles têm arma? E aí a Já gente falou, fugiu, não, a gente não anda com o celular aqui, joga no painel do carro e anda, não. Aí eu Vida falei, lá é aberta. escondido. Falei, eu ia no shopping deixava o celular em casa, saía sem nada. E ela não consigo imaginar eu ter que sair e pensar em tudo isso. Não, vou deixar o celular aqui, eu vou colocar o celular aqui, eu vou É deixar o assim carro mesmo, aqui. né? A gente tem toda uma rota antes de sair, Vira né? Nossa, antes de sair você tem que Virou uma rotina. pensar em tudo. E ela falou que não consegue nem imaginar como é. seria Teve a um outro vida desse cliente jeito. também nosso do futebol que perguntou.
Mas como é ser assaltado, né? Mas é com arma. Delícia, e eles ficam chocados quando fala que é com arma, tá? Eles ficam chocados, falam, não, é com arma. Mas ele atira se você... Não atira. Eles não têm noção, né? Não tem Não tem, tipo, não é uma realidade muito diferente. Muito Só que mesmo. a gente é um povo feliz. Exato. A gente tá sempre com um sorriso no rosto, a gente tá sempre alegre. Então não passa esse visão, passado né? Que horrível que a gente passou. Verdade, Que concordo. você passava por tudo isso. A gente morava em São Paulo, capital. E aí a gente foi fugindo pros interiores. Foi fugindo. Você já foi pra São Paulo? São Paulo eu fui... Acho que fui umas 4 vezes só. Foi, tipo... Mas eu não ia pra um lugar muito bom, não. Fui 2 vezes pra um lugar bom. Eu ia perguntar se apaixonou ou não gostou de São Paulo. Porque muita gente que vai pra São Paulo... Gosta, né? Eu gosto muito de Nossa, São Paulo, mas apaixonado. eu não iria pra morar. Sim. Tipo, eu fui uma vez fazer curso. Muita loucura. Que eu fui ali pro lado da Vila Leopoldina. Sim. E aí eu fui mais 2 vezes ali pro lado da Paulista, aquela região ali. Sim. Ali ainda é bom, pode ser bom. E aí eu fui uma vez pro lugar mais longe que eu já fui na vida. Itapevi. Ah, Itapevi. Itapevi era a rota ali. É longe. É longe o negócio? É longe. Meu parceiro, Itapevi é longe. De ônibus do que de avião. É longe. O tanto que aqueles trem de São Paulo andam. Nossa. Tá ligado. Isso é uma outra coisa que eles também não têm noção, né? Eles pegam um trânsitinho de nada. E Aí fala, a gente demorava 1 hora pra buscar um pão. Meu filho. voltava. Aqui não Porque tem é um trânsito trânsito do igual tinha caramba. em São Paulo. Impossível. Eles Comparado nunca a vão saber São Paulo, é absurdo lá. Comparado a São Paulo, impossível. Mas São Paulo é muito bom pra fazer dinheiro. O Brasil todo é muito bom. Goiânia é maravilhoso. Tipo, Goiânia é muito bom. Porque Goiânia... E Goiânia é bom que dizem que lá o pessoal tem um poder aquisitivo Tem. maior. Óbvio que né, todo lugar tem suas Fica regiões. tipo aquela história mentirosa, né? Que todo brasileiro chega aqui, o povo pergunta assim, como é que era a sua vida lá financeira? Pô, eu tinha dinheiro. Então o que você veio fazer aqui, meu parceiro? Tanto dinheiro. Todo mundo aqui, quando vem, fala assim, eu não saí quebrado do Brasil. Não, eu tinha uma vida estável. É verdade. Saí de lá porque Cada não tinha segurança e tudo, então aí vim pra cá. O financeiro eu Esse é o acho maior que motivo. lá pra ganhar dinheiro ainda é melhor do que aqui até. Sim. Só que é muito melhor, muito mais fácil. Eu tenho amigos que me perguntam, falam assim, você voltaria a morar no Brasil? Eu falo, não voltaria, porque a não ser que eu tivesse rico. Se eu tivesse rico, daí morava num condomínio. Era outra coisa, A gente mesmo morava assim. em condomínio. Mesmo assim, né? Mesmo assim a gente saiu. Não vale, cara, não vale gente assim. morava Ficar em em vários condomínio. condomínios. Sabe aqueles menininhos lá? Eles cresceram. Agora Os menininhos crescem e planejam de invadir condomínio. Entendeu? Os caras crescem junto com a cidade gente. interior e morando em condomínio ainda assim. E ainda a gente fica não meio sente a perigoso. segurança, Não sentia segurança. E os né? caras fazem a rapa no condomínio todo. Não, Aí tudo. é pior ainda. Prejuízo ali é absurdo. Os caras moradores. Mas tipo, de Portugal, igual você falou, da questão também, puxando lá no assunto do começo. Eu vou e volto porque eu tenho um pouquinho como é que eu falo? Na minha cabeça ela funciona com pontos. Sim. Eu ponho um ponto ali e depois daquele ponto ali eu fico pensando a ação disso. Em questão, você falou da mentoria. Eu tenho muita vontade de fazer, só que é o mais complicado de fazer é como. Isso é o mais fácil. É complicado, não. E não Isso é, porque igual a questão que a gente tava conversando off, questão dos aplicativos, dessas coisas. Eu não sei fazer uma linha de programação, só que eu sei que um cara esforçado vai ali, mexe. E vou lendo, e vou vendo. Ele é o cara que você sempre fala pros nossos funcionários, ó. Puxa, como é que é? Fuxa e mexe. Puxa e mexe. E os caras quando vai ver, faz. Você clica. E vai. Clica e fuça. Ao contrário, clica e fuça. É isso que ela fala. Clica e fuça, vai mexendo. Você aprende, filho, uma hora aprende. Hoje em dia com IA, você pode chegar pra ela e perguntar. E ele faz até código hoje em dia. Faz. Se você estudar e ir aplicando, você aprende rápido. Tem um cliente meu, inclusive, ele mexe com a parte de venda de energia, como é que chama? Solar. Energia solar sustentável. Sim. Ele fez o aplicativo que ele fez e o site que ele fez. Monstro. Ele fez sozinho. Estudando. Só que ele é empenhado. Ele não é igual eu. Ele é empenhado. Mas tem muita gente que nem fez faculdade. Não. E os caras aprendem tudo na na raça. Autodidatas. São pessoas que aprendem sozinha. Tá um cheio. monte. Só que às vezes eu sou o tipo de pessoa surfista. Eu não preciso ser bom, eu preciso estar do lado dos bons. Amém, tá certo. A minha mentalidade é essa, eu tô certo. junto, mano. É igual a questão, tipo assim, que eu vejo muito hoje, é que as pessoas não sabem, tipo, como estruturar a ideia. E tirar do papel, né? Do papel e fazer. Eu hoje, na parte, tipo, de como se fosse uma mentoria, como se fosse uma coisa nova, às vezes eu tenho um pouquinho de medo,
Porque também eu tô cansado, mano. Desde quando eu tô em Portugal, tô sempre começando alguma coisa nova, tá ligado? Mas acho que é assim, quer ficar quietinho, né? Deixa eu dar uma estabilizadinha pra gente, tipo... E outra mentoria uma é legal, porque a respirada. mentoria você vai passar pra pessoa, ela vai pagar ali pra você, pra ter um contato com você, pra você passar, sabe todas essas suas ideias? Uhum. Você vai passar pra aquela pessoa. E aí, às vezes, ela precisa daquilo pra... Isso, é exatamente o que ela precisa. Ó. Vai guardar. Ah, que isso. Falando em começar Vai. coisas novas o tempo todo, vocês têm já 2 unidades, né? Sim. E vocês pensam em montar franquia para É, outros isso é legal. lugares com o mesmo método que vocês usam, não? Dentro da franquia, eu acho que o que só daria certo se fosse da seguinte forma. Igual exemplo, você tem um dinheiro, você quer montar uma franquia da barbearia. Hoje eu só aceitaria se um dos meus barbeiros, que tivesse Tem a mesma dentro da ideia minha que eu. barbearia, ele Outro fosse cara pensa igual. para essa outra barbearia. Se você quiser investir, você tem que investir Com o nosso líder. com o nosso líder. Pra poder manter a Para manter mais padrão. A essência para da manter barbearia. a essência, manter a Isso, estrutura. perfeito. Porque não faz sentido nenhum você chegar e comprar a barbeagem, comprar a ideia e fazer as coisas se você não quiser fazer, Primeiro seguir, né? O Mas passo a Mas passo. o intuito da franquia é justamente manter o padrão, né? manter o padrão. Porque senão a pessoa faz cagada Cada um de lá um na jeito. franquia, cada um de um jeito e E acaba outra, e é o seu nome, né? E é um manchando o nome. nome da empresa. E hoje eu acho que, tipo, dentro, até no Brasil, eu acho que franquia mesmo só tem o seu Elias. E basicamente ele faz isso. Você só Muito pode bom, ter a né? franquia Legal. se você estudar com ele. Uhum. Você estudou com ele, você foi aluno dele. E Ah, aí, entendi. posteriormente, você for... Ah, eu sou empresário. Não, você tem que fazer a mesma coisinha. Estudar. Tipo, e a história tudo. Então do você seu tem que Elias, começar. você vai ver os barbeiros deles, que são os líderes, os mentores dele, que abrem as franquias, são tipo tudo pessoa que tava com ele Desde de o começo. 20, tipo, Caramba. muito tempo, Na vida, já. entendeu? Tipo, porque barbearia tem muito disso. A gente não acha ruim de pegar uma pessoa que não sabe cortar. A gente vê a pessoa. Sim. Se é uma pessoa empenhada, o mesmo papo do Davi. Não cortava nada, Mas viu, o Davi? cara é esforçado. Esforçado. Viu, Davi? Viu, Davi? Cortava nada. Mas você vê a pessoa, você vê, O esforço, tipo, né? o esforço, o tipo da pessoa. Então, o corte é um, tipo, Você acha que qualquer um pode aprender? Qualquer um. qualquer um. É, Qualquer um. como se diz? É corta- técnica. A prova de idiota corta cabelo. É tipo, é o preto no branco, o branco no cinto. Só que o que acontece? Tem muitas pessoas que é igual eu falo, ele não vai ter um potencial de ser um Sim. Neymar, É, exato. tá ligado? O cara nunca vai ser um Neymar, o cara nunca vai ser um Ronaldinho Gaúcho, o cara nunca vai ser isso. Aí ele pode ser o zagueiro ali, né? Mas ele vai ser um Meio zagueiro campo. bom, ele vai ser um cara que é bom, Sim, ele vai ser um cara que vai ganhar dinheiro, ele vai ser um cara, às vezes ele vai ganhar mais dinheiro do exato. que o Neymar, Sim. porque ele entende. Que eu tenho um barbeiro aí que eu não vou citar o nome dele, não. Ele é isso. O cara tá... Ele é horroroso. Ele é horroroso. Que é isso, cara? Um amigo meu aí. Aí ele é horroroso. Molde, Só que ele fideliza muito. É o Davi. Não, Davi. É ele, né? Davi nem tanto. Davi tá começando a ser um barbeiro medíocre. Viu, Davi? A gente bate nele porque ele é aquele tipo de cara que vai... Você tem Vai que no bater. trampo. Tem que bater que aí ele vai. Né? Ele vai indo. Você vai chama indo. ele de ruim e ele prova pra você que ele não é. Você fala que ele é bom, acabou, meu Precisa ser filho. desafiado. Acabou, é só de ladeira abaixo. É isso. E E a aí, gente é assim mesmo, né? Elogiou, ferrou. e esse barbeiro ele fideliza muito, atende muito, ganha muito dinheiro. E se quando você olha estruturalmente o corte dele, Faz nada de... é o arroz com feijão bem feito. É igual sua amiga, tatuadora. Ela cobra Eu ia 10 falar pau, isso agora. cobra mais 10 mil já, né? Aqui no Brasil, Pra fazer uma consegue. tatuagemzinha. Sim. Pra fazer tatuagem. Aí o que ela faz? Uma experiência toda. Você chegar num lugar, primeiro, o lugar é monstruoso. Uhum. Ela te serve um champanhe de... Aí ela faz a tatuagem no tablet, na parte do corpo que você quer fazer. Ela tira foto. Nossa, tem toda toda uma a experiência. personalidade. É uma Você experiência. sai de lá com uma joiazinha da Vivara. Não é isso. Tá É entendendo? um brindezinho, entendeu? Mas também É a experiência. A letrinha, 10 pau. É isso. Mas Tá é ligado? É uma experiência. Isso. E no Brasil é mais fácil porque no Brasil, como o pessoal gasta mesmo, não tem um valor Vida sem padrão. dó, né? Não tem É, padrão. você pode pagar aqui um valor X e lá na frente pagar Y. E essa cultura do influenciador no Brasil, Aí muito pesada. quando um cabeleireiro consegue ter
ser notado na internet, quando consegue ficar famoso, vai, famoso, tem muita gente que segue, que acompanha o trabalho, consegue subir muito o O ticket. ticket, é. E os brasileiros pagam. Pagam. Então aquela pessoa ali que cobrava 200 conto pra cortar cabelo, deu um boom aí na internet, ficou famosa, ela tá cobrando 10, 15, 20, 30 mil, e as pessoas pagam. Pagam. E É no Brasil surreal, consegue né? fazer isso. E aqui já Ainda não consegue tá- Tá tanto. caminhando. Tá caminhando. Aqui, a Tá cultura caminhando. dos influenciadores, eles estão vendo, Nossa, né? tá crescendo O marketing muito. de influência tá crescendo Sim, muito crescendo. aqui. Então, pode ser que mais pra frente a gente consiga ver também um pouquinho dessa O que mudança. vocês acham a importância da internet, assim, na área de vocês? Estar na rede Ah, social? eu acho que deve. Tipo. O cara que tá começando agora e não quer ter Instagram. Sendo totalmente sincero, eu acho que a internet ainda é um segundo passo, porque a galera hoje em dia em Portugal não tem um sistema de agendamento. Verdade. O cara, você chega lá, Surreal, né? quero cortar o cabelo. Aí ele vai e anota no papel, João, um corte. Aí, beleza. No final do Às mês. vezes marcam 2 pro mesmo dia. É. Com a agendinha ali. Aí depois, no final do mês, ele fala, quantos cortes eu fiz? Cadê, Tipo assim, não tem um cadê aquele sisteminha, papel? né? Como que foi crescendo? Todo mundo foi parar o papel, aí caiu um café em cima do que Quando foi. foi a última vez que o João veio? Aí você fala, pô, não tem. Ah, o João, ele gosta de fazer o quê? Ah, não sei. Então, tipo, Portugal tá tão ainda fechadinho, Engessado, tá né? ligado? Engessado, que a internet é importante, tipo, 90% do Uhum. negócio. Só que a galera não tá fazendo nem o Básico. dever de casa, de ter um sistema de agendamento. Ah, é caro. Não é caro, tem sistema de agendamento. Aqui em Portugal, eu usei um sistema de agendamento por 2 anos, acho que foi 2 anos, e não pagava nada. Né? Nada. Ele fazia agendamento, tinha link de agendamento, fazia parte dos barbeiros de salário, fazia tudo. Quanto que eu Parava pagava? Pra quem quer iniciar, Sim. né? Começar a usar um sistema digital pra controlar tudo. Perfeito. E não O pagava importante é ter, né? absolutamente nada. Depois que quando eu fui para assinatura, que eu tive Aí que você ir para um estruturou. sistema melhor, porque aquele sistema lá, É básico. ele não fazia. Sim. Só que um barbeiro que tem dois barbeiros, funciona Roda e de ainda boa. funciona às vezes até... Até hoje, tipo, a gente nunca fechou esse sistema. Porque tem muitos clientes que vêm de férias E e usa ele. usou o sistema pra agendar. A gente Ah, deixa ele aberto lá. A frente do né? nada, tumba um agendamento lá. Daí a gente explica que trocou o um aplicativo. sistema, porque o que a gente fez? Como a gente mudou de um sistema pro outro, eu consegui mudar de um sistema pro outro em um mês. Levou todo o banco de dados pra lá. Joguei todo o banco de dados, peguei todos os bancos de dados, fiz um disparo no WhatsApp, Muito bom. aí depois peguei todo o banco de dados, fiz um disparo no e-mail. E-mail funciona muito aqui. Ah, É, muito. meio marketing Muito, bomba. muito, Acho que o muito. WhatsApp é mais Fraco fraco do que o também e-mail. E-mail. Com O certeza. povo usa demais e-mail, Aí SMS. depois- Vai funcionar Peguei. muito bem É, com o esse brasileiro. O WhatsApp vai funcionar muito bem com o brasileiro. Se for Sim. pra português, tem que ir Não, pro e-mail. tem que ser Vai por pro e-mail. marketing. E aí depois fiz um de SMS, pronto, consegui Todo mundo foi migrar, informado. foi informado. Hoje o que eu deixo, o antigo SMS aplicativo, é só para cliente meu, que é de fora, Só que pra aí deixar ele ali, né? vem, e quando ele entra, aí apita no meu celular, apita no dele, a gente pega esse telemóvel. Olá, tudo bem? Então, a gente mudou de agendamento, tem como você pode vir tal horário, que tal esse horário não tem. Ou pode vir nesse mesmo Fala assim, horário. não, só posso nesse. Aí eu é pra cá desse, se vira, negão. Bora, pode vir. Vem 3 juntos. Vai dali, vai daqui e pronto. se Vai vira. trabalhando, né? É o É jeito. isso, basicamente é isso. Eu acho que, tipo, quem quer vir do Brasil pra área de barbearia, venha. Só que venha com documento. Verdade. Hoje em dia, Acho que pra qualquer área, viu? Porque, Não. meu, senão vai ficar lá. vai ficar, porque igual, tipo, tem alguns barbeiros que pedem oportunidade pra nós, só que ele não tem nada. Aí, beleza. Se a gente for e falar, vamos, vai ficando. E se um dia chegar a fiscalização? Exato. E agora, então? E aí? Sabe que agora o negócio tá ficando, né? Tá. Aí fecha bravo. nós. Pique tá Estados tudo. Unidos. Tá pique Tá Estados Unidos, tá difícil. Né? A questão é essa. Outra patrocinadora, você viu, né? Que a gente tá com bastante patrocinador. Então, Amém. já ganhamos num dia bom. É verdade. Nossa patrocinadora que mandou esse bolo lindo pra gente ver É, na Pod, bonito virou cake, a gente amou demais o bolo. Amém, muito lindo. Muito obrigada, a nossa mais nova patrocinadora Juliana Pod. Ela trabalha com bolos e docinhos, então você vai fazer sua festa de aniversário. Brigadeirinho, Já beijinho. sabe, tem que um excelente elenco. Eu só dei a verdade. É. Já provou? Você viu?
Mas tá perfeito, a gente vai comer, porque eu tô desejando esse bolo desde a hora que ele chegou. Tá beijado, viu? Tá vendo? Vocês nem deram sorte, hein? Deram sorte. Vocês gostam de doce? São as formiguinhas? Docinho. Cara, e tudo fitness. Fitness. Olha o tamanho desse bolo. O Felipe, ele inventou uma coisa. Já ouviu falar em sobremesa, né? Lá vem ele. Eu sabia que ia correr Lá mal. vem. Lá vem ele. Já ouviu falar em pós-sobremesa? Não. Vai almoçar ali. Olha, gente. Nossa, bonito. Dá pro Felipe. Felipe. Não, que isso. É o posto mesmo. Eu não quero. Eu posso. Olha lá, eu não posso. Pode. A gente foi lá e todo quietinho, né? É. Ele é o mais engraçado lá. Fica estudando. Eu não quero. Me dê, papai. O bom é que os dois estão bem, né? Porque a sociedade tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Ou se dá bem ou se mata, né? Tem que ser leve. Mas normalmente eu acho que a gente nunca tem. Até hoje nenhum pega pra capar, né? Quanto tempo já como sócio? Uns 8 meses, né? É, deve estar Quase pai. Um aninho já. Quase um ano. Mas eu e ele nunca. Se dão bem mesmo. Porque, tipo Dá pra assim, perceber que vocês se dão bem mesmo. eu sou tranquilão. E o Felipe também. Às vezes, quando ele tem uma ideia e eu tenho uma ideia, a gente senta, alinha. Já põe em E prática, vai. né? Aí, às vezes, ele fala assim, mano, eu tô pensando em fazer isso. Eu olho pra ele, mano, tu vai bancar? É a sua ideia? Ele fala, vou. Vai, então, marcha. Vambora. É Aí- confiança, né? Tem que ter confiança exato. no outro. E isso é bom demais. Mas quem tem mais ideia? Esse é o time neutro. Olha o tamanho da cabeça. Tá usando, pelo menos, né? Até a gente tá usando. Caraca, que bom. Bolão, tá bom, hein? Uhum. Deixa eu destruindo tudo É aqui. fininho. Amor, não precisa esperar eu pra jantar, não. Meu bem, eu vou levar um pouco de açaí pra você. Porque não aguenta, né? É. Caramba. Ainda dividir, eu achei que dois. E é muito bom. Uhum. Obrigada, nossa melhor patrocinadora. Top, top. Qual você não gosta? Ó, solta o desconto aí, que você que é o patrão, solta o desconto pros clientes que tá assistindo. Descontos. Pera aí, não, é pra novos clientes, viu? É. Não vem É. com essa, Vai ter não. desconto aqui? Você que tá Vai ter assistindo aqui desconto? já é nosso Opa! cliente. É igual o Davi. Né? Ah, o Davi já a gente monta um desconto no novo cliente e fala, eu quero, fala, Davi, tem 3 anos Tem por 3 anos que o cara corta com a gente, que é o desconto pra É novos assim clientes. E como é que funciona a minha assinatura? Você que entra primeiro, você tem benefício de quem entra depois. Igual exemplo, quando tem um reajuste, o primeiro lote da barbearia da assinatura, ele pagou o primeiro lote durante 2 anos. Quando aumentou, foi esse ano agora, ele aumentou o segundo lote. E aí a gente já tá no terceiro. Então ele vai manter esse segundo lote por Só mais vai 2 anos. Caramba. E aí, quem entrar de novo novamente, esses de 2 anos vai vir pro terceiro, e o do terceiro, no caso, vai se manter. E aí quem chegar de novo, quarto. Então quem sempre vai chegar ficar. antes sempre se dá melhor. Sempre Sim. se dá melhor. É que Aí o negócio. David lá, ainda quer desconto, Afonso. O Afonso. Já ganhei desconto pra caramba no Né? primeiro. O importante é não deixar a sua assinatura cair. Exato. Tipo, Não, você porque começa de novo e perde. tem muitos Perde clientes tudo. que é assim. Por É exemplo, verdade. corte. Você corta tal dia X e pagou a assinatura no começo do mês. Só que calha de não cair no começo do mês seu próximo corte. Uhum. Daí ele quer pagar quando vir. Aí não, parceiro. Peraí, Uhum. não é assim não. É uma assinatura. Ele vai Você pagar pode ver no dia mesmo. X, começou? É nesse dia X Mesmo você tem que dia. estar lá. Sim. Porque não é tipo assim, você entra dia 1. É todo dia 1. Você entra dia 15. Todo dia 15. Porque dá os 30 dias certinho. Dá os 30 dias certinho. Inventa aí um cupom de desconto que vai entrar no Diana aplicativo. pode. Fechou. É. Peraí, que a gente já vai puxando aqui pro finzinho, você já deixa o recado, já solta então esse fechou. cupom aí. É, Da melhor bom. forma. É, da melhor Da forma. melhor forma. E o que mais nós pode falar dentro dele? O pós-sobremesa. Não pode esquecer. Eu mudei o assunto aqui pra ver se ele esquecia, velho. Não tem como, não. Fumamos Foda. Ele quer contar. ele comendo pra Carinha. bater o pratão. Tomar a bebida. Pá. Foi lá na sobremesa. Tum. Aí, do nada, um cafezinho. Após sobremesa, um potinho de Nutella. Eu dei prova.
Tá bem fitness você, viu? Eu tenho um prova. Nutelinha aqui, né? Covarde. Tem como falar que é mentira. Olha a história que ele me contou. Foi eu lá, tomei o café. Não, ele foi buscar o café. Falei, ó, sorteado pra pegar o café pra nós. Foi lá, foi do almoço. Vinha ele com um mini Nutella, desse tamanhozinho assim. Na mão, andando. Não era. Olha só o que eu ganhei. Aí ele olhou assim e falou assim, não gosto de Nutella, não. E eu, como um gordo lá, né? Olhei assim e falei, não quer não? Ele falou, não quer não, você quer? Pronto. Eu, claro, parceiro, manda pra cá. Na mesma Abriu hora. ali a Nutelinha com um cafezinho, casou, né? Quando eu olho pra ele, quem tá lá com o celular desse jeito assim, ó. Dentro do meu olho. Ele teve a capacidade de ir lá dentro do mercado, comprar Nutella, falou que ganhou, montou todo o enredo, entendeu? Pra me cair. Pra pegar você. Pra me pegar. E ele, já viu? Paparaço nisso, né? Ele, dos mesmos criadores do Barbeiro Raiz, o Barbeiro Nutella. Tá aqui, ó. Ah, muito bom. Mas não tem como. Essa eu Como não é que a vi. gente estressa desse jeito? É o dia inteiro desse jeito. Aí Muito boa essa. chega o cliente, o que aconteceu hoje? Felipe, com a Barbeiro foto, Nutella. É o Tem cliente que vai lá cortar, ele já chega perguntando qual que é as novidades. Já sabe que de alguma coisa vocês Ah, aprontaram. Já sabe que vai trocar uma ideinha, né? Eu tava, que teve esse tempo agora, eu tava esperando minha namorada chegar, 9 meses de espera. Pensa, Quase um neném, né? 9 parto. meses esperando a namorada chegar, tá? No dia que ela comprou a passagem, certo pra vir e tal, meu telemóvel tava estragado, o fone de ouvido, só funcionava Viva Voz. Minha sogra me ligou. Paraná. Eu falei, não, minha sogra me liga, né? Não vou atender, não. Aconteceu. Vou continuar cortando. O café ligou de novo. Ele ia ser importante. Entendi. Ela falou, você tá podendo falar? E eu não Viva Voz, no meio da barbearia inteira, né? Eu falei, ó, não tô podendo não, tô cortando, mas é importante? Ela falou, é. Eu falei, então solta a bucha, pode falar. Aí ela, porque tá tendo um ataque no aeroporto, uns drones e umas drogas. Eu, que droga de drone? Tá tendo... Aí a Lorena não vai mais. Hoje não. Eu falei, não, eu Que joguei papo. pedra na cruz, meu. 9 meses esperando, vem drone, droga. Que é isso? No aeroporto tem lugar No mais. aeroporto de Guarulhos. No aeroporto, Esse aqui já fecha começou tudo, a esquece. rachar ali, já falou, já tem história. E os clientes já rindo. Eu falei, oh, meu E Deus. de onde ela tirou isso? Qual? Não. E era real? Aconteceu. É real, vocês não viram? Você não viu, não? Recém O que agora, aconteceu? fecharam o Imagina. aeroporto de Guarulhos. Faço 9 ideia, meu. 9 São Paulo, meses. o Brasil tá Tá. indo Nem horrível, vi né? isso aí, Fecharam. caraca. Os bandidos subiram, tipo, chegou um carregamento de droga, alguma coisa assim, num avião. Eles subiram um monte de drone, que aí impediu os aviões de pousar ou descer. Tipo, os aviões que tinham que pousar ficaram 2 horas. Ou foi pra algum aeroporto perto. Goiânia, Rio. E Meu Deus. fecharam o aeroporto, cancelaram todos os voos. Prejuízo milionário pro aeroporto, né? Mas os caras precisavam passar, né? O produtinho Pois é. deles. E eles queriam entrar pra pegar as drogas, tipo, maquinar mesmo o aeroporto. Aí toda a história é triste, o Felipe 9 meses esperando a esposa. Não dá pra ir segunda-feira? Não tem cabimento, Tive que né? parar o Cara, negócio logo logo hoje. Logo hoje, sexta-feira. É o inimigo aí. E ela não bravo. conseguiu vir mesmo. Conseguiu, Daí, veio. Veio nesse segunda. dia É, menos Não. mal. Não, veio na Veio segunda. depois. Veio na Mas ela veio de segunda. drone ou veio de... Não, os meninos Ou ficam foi no todo, avião. o tempo todo no meu pé. Olha o drone. Eu não gosto de tecnologia mesmo. Não, e ele mó triste. E eu fiz um monte de emótico de drone e comecei a jogar no grupo. Não, e os clientes gostam. E o É bom Felipe... que tem conteúdo os dois Só pra... resenha. Agora o melhor foi o seguinte. Ele montou todo o enredo, né? Comprou um buquezinho de rosa, último romântico. Aí 9 meses não são 9 pancou a cabeça. É. Não cancelou o buquê de rosa, não. A mulher ia chegar na segunda. O buquê de rosa chegou na sexta. Vixe. Deixou Teve lá. que ficar Se na o água. amor é verdadeiro, a roça vai segurar, né? Não? E Olha segurou? a fé do garoto. Segurou. Ah, é? Segurou porque ele Eles são falou baseados na fé, né? Vai É, dar os certo. dois é. Vai dar certo. na fé vagabundo. Ele foi embora e virou pra mim e falou: Vai murchar "Mano, tudo. eu esqueci a rosa aí. Cuida dela até segunda." Agora ela vai saber, hein? Fiquei, Se fiquei ela não babado. sabia, agora vai Fiquei saber. Ele tava achando bom e tudo. Eu falei, vou jogar a bronca no seu peito. Se a roça morrer, a culpa é sua. Cuidou como se fosse um filho. Um nenenzinho aqui. Trocou, amor, já trocou a água. 9 meses ele esperando. Foi lá pra tomar um pouquinho de sol.
Mas ficou intacta, no final ficou intacta. Perfeito, o amor é verdadeiro. O amor é verdadeiro. É o teste, é o durou, teste. fez certo. 9 meses esperando você Cuidar já é de amor planta. verdadeiro. Coloca já. umas plantinhas pra você cuidar lá no seu salão. Tá maluco, tá maluco. Não quer nem saber mais de hora. De rosa. Deu trabalho, não quer nem colocar as plantinhas. Mas Rapaz, parceria é coloca isso, lá. parceiro. Verdade, isso é parceria é mesmo. isso. Vai além da Cuidar até- sociedade ainda. É, cuidar até das rosinhas, né? Se morrer, Vamos ver. acabar o relacionamento. Bom, gente, vamos puxando pro finzinho aqui. O bate-papo tá muito bom. Mas a gente vai agora dar o espaço para vocês deixarem o recadinho de vocês. As redes sociais de quem quer acompanhar, de quem quer saber como funciona melhor o plano de assinatura. Não deixem deixa aí as redes sociais de vocês. Solta aquele cupomzinho maroto que vocês querem soltar aqui. Já dá a data da mentoria aí, hein? É. Vamos pensar nisso aí. Já coloca o pessoal pra ficar esperando. Então, na fila de espera aí que vai ter a mentoria em breve. Vamos isso então. É tu. Eu primeiro? É primeiro não, você sempre. Pode falar aí. As redes sociais, tipo, a minha é o Webert, eu acho que é o Webert.barbeiro, eu não olho muito. Da barbearia, que é o principal, Webert, não, da barbearia Los, _ Mustaches, Mustaches escreve M-O-U-S-T-X, e aí vai o restante. Los Mustaches. O soletrando. Soletrando bateu ruim. Luciano Huck. O TDAH bateu. Oi. Mas é Los Mustaches. Mas vai ficar aí também. Você pode procurar tanto no Google, quanto no Facebook, quanto no guia também tem. Mais fácil achar no guia. Entra lá que tá mais fácil. E para quem entrar, vai ter um link na bio. Quem entrar no clube de assinatura e colocar o cupom VianaPod, vai ganhar 25% de desconto nos próximos 2 meses. Nos primeiros 2 meses, 25% de desconto Que eu cuido desse cabelinho. no clube. Pode ser tanto no clube de segunda a quarta, quanto no Vou pegar o segundo, meu cupom. no clube de segunda a sábado. E quem também usar o cupom VianaPod, dentro de qualquer serviço da barbearia, vai ganhar 10% de desconto nos próximos também 3 meses. Pode entrar lá e colocar. Se você usar 3 vezes, vai funcionar igual. Você pode ser atendido tanto na unidade de Viana, que fica ali próximo do IMT, quanto na unidade do Intermarché, que fica lá dentro do Intermarché de Areosa, não é o de Âncora, ou do... O que tem em Mazarefes, eu acho, de Areosa. E basicamente é isso. Lá tá o Davi, moleque puritano. Segue o Davi também, Bom, galera. segue o Davi. Davi é um esforçado, hein? Davi vai estar... Vou subir depois no Stories, o linkzinho da carinha do Davi, você vai ver aquele sorrisão, um negão bonito. Tem que postar mesmo, Vou legal. postar lá. E fala alguma coisa aí, isso. Felipão. Muito obrigado. Fala alguma coisa. Obrigado. Mas é bom. E a rede social? Só tem a rede social do Los Você não Muchachos? usa? Eu não sou muito adepto Low profile. a rede social, tipo, pra cortes, essas coisas. Eu sou mais... Low profile. O Felipe é aquele cara que vai ficar ali no meio entre os barbeiros, apagando incêndio. Vai ter muito problema ainda pra frente. Então, se vocês quiserem acompanhar o Felipe, vai ter que ir lá no salão, cortar Ou o pesquisar cabelo com ele, Lipe, ele não quer falar não, mas colocar Lipe aparece ele lá também. Deixa lá. trocar uma ideia lá, nessa vibezinha aqui que vocês acompanharam, né? Muita resenha, muita risada. Amamos conhecer Obrigado vocês pelo melhor. bate-papo, a Legal. gente E amou vamos organizar a receber mentoria. vocês aqui. Vamos. Isso aí. Muito obrigado pelo convite, obrigado por terem aceito. Obrigado, E obrigado. pessoal, se inscreve no canal, Exato. curte, comenta, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos aí, compartilha esses episódios anteriores, compartilha com todo mundo. E Não esquece de seguir a gente, né? não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, inclusive Bruna Manson, Caula Pinheiro. nas redes sociais do VianaPod, do Guia Comercial e da Beck Digital Oficial também. É, isso é muito Nossa. beleza, Obrigada né? por terem É assistido. É Ainda muita falta, coisa. ainda falta. Obrigada por terem assistido. Até o próximo episódio. Beijos. Beijo. Fiquem com Beijo, Deus. tchau. Até mais.